Hoje eu gravei com Danilo Fedel. Danilo Fedel, ele é o fundador da maior escola de educação financeira e controladoria do país. Ele começou a trabalhar aos 8 anos de idade. Foi evoluindo na carreira, trabalhou na empresa do pai, que era um microempreendedor. Depois fez faculdade de física na Unicamp, tem mestrado em Harvard. Enfim, o currículo dele é gigantesco. Ele veio aqui hoje trazer pra gente conceitos sobre finanças. Ele é um expert de finanças, tem aconselhado desde pequenas empresas até bilionários sobre como fazer uma modelagem financeira da empresa, não olhando para o passado, mas sim olhando para o futuro da empresa. Um dos maiores experts em valuation de empresa, já participou de diversas transações de fusão e aquisição de empresas. Veio aqui dividir com a gente conhecimentos sobre finanças, mas principalmente conhecimento sobre o homem por trás dos negócios. Está começando mais um EAG Podcast e hoje o tema é do seu interesse. Como colocar mais dinheiro no seu bolso, como achar o lucro da sua empresa, como fazer sua empresa dar mais lucro. Se esse assunto te interessa, fica aqui, porque hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Meu amigo Danilo Fedel. Olha só, olha o currículo desse cara aqui, ó. Danilo Fedel, antes de mais nada, ele é físico. Físico. Você conhece um cara que é físico? Né? Logo quando você pensa em físico, você pensa num cara super inteligente. E é, de verdade. E aqui fica uma curiosidade, tá? Eu, quando prestei vestibular para física na USP de São Carlos e eu fiquei na lista de espera. Isso foi em 1990. Que legal. FUVEST, 1990, eu fiquei na lista de espera. Como eu tinha passado em administração e já tinha feito minha matrícula, eu não sei se eu fui chamado na lista de espera ou não. Não existia internet na época, você tinha que olhar no jornal. Enfim, aí eu não vi, não olhei jornal, não vi nada e acabei seguindo por outra carreira. Mas, Fedel, que prazer ter você aqui. O Fedel, ele é fundador da Sense, ele ajuda empresários a arrumar toda a parte financeira, controladoria, ele ajuda a fazer M&A. Bom, antes de eu explicar o que ele ajuda, já participou de grandes transações de compra e venda de empresa. Ele já auxiliou bilionários a olhar para os números do negócio para poder fazer valuation da empresa. Ele vai se apresentar aqui do jeito que ele gosta de se apresentar e a gente vai falar de alguns assuntos interessantes. Então, quer mais dinheiro no bolso? Quer mais lucro? Ou, de repente, você quer outra coisa que não é nem mais dinheiro no bolso, nem mais lucro, mas você está olhando lá na frente para algo maior? O Fedel vai esclarecer nossas dúvidas sobre isso. Fedel, obrigado antes de mais nada. Vamos entregar tudo aqui, Fedel, pra quem tá assistindo? Bora. A gente vai entregar tudo, tá? Tudo. Não vamos esconder nada. Vamos entregar tudo. Fedel, se apresenta aqui pro pessoal te conhecer melhor. Primeiro, muito prazer. É sempre um prazer. A gente se conhece já há alguns anos, né, Marcelo? Eu admiro muito o EAG, admiro muito a instituição, o tanto que você ajuda aí os empresários. Eu também tenho, acho que um propósito muito semelhante ao de vocês, que é ajudar um pouco mais o empresário, principalmente nesse país no qual não é para amador. Infelizmente, a gente vê aí, cada hora as regras mudam, né? Hora tem um árbitro a mais, hora pega com a mão, hora chuta com o pé, né? Tipo, você tem que estar se moldando o tempo todo. E jogar um jogo onde as regras mudam, a arbitragem muda o tempo todo, não é para qualquer um. Então, até me apresentando aqui, realmente sou físico de formação pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. Sou de Campinas, fico em Sousas. E eu tenho 4 filhos, uma esposa maravilhosa. E eu amo o que eu faço por uma questão de carreira, de vida e tudo mais. Sou filho de empresário, mas só que um empreendedor, na verdade, microempresário, um cara de usinagem, máquina de solda, torno, fresa, que por uma questão familiar precisei correr atrás e entender um pouco mais de gestão empresarial. Fui fazer Fundação Getúlio Vargas. Ali tive muito êxito, né, em finanças e tudo mais, até que fui fazer Accountability em Harvard. Voltei, fiz pós-graduação e mestrado ali na PUC Rio Grande do Sul em M&A. Então você estudou em Harvard? Sim. Louco. Esse é meu amigo, eu posso falar que é meu amigo, ele fez Harvard. Chique ele. Dentre outras, assim, mas eu gosto de dizer que dá até para citar mais. Recentemente terminei outra pós, mas assim, o que eu acredito é que por mais que a gente aprende o que o bacharel, né, das empresas, das instituições falam, a real é que o que o grande empresário, o bilionário, o multimilionário faz não é o que é ensinado nas grandes instituições. Me perdoem as instituições que estiverem ouvindo,
Não tá lá. Não tá lá. O campo de batalha não tá na sala de escola. O segredo O campo de batalha não tá na sala de aula. Tá. O segredo hoje da geração de riqueza, propriamente dito, não é dito em grandes instituições. Muito menos instituições estrangeiras. Tá? Eu tenho outros cursos no exterior. E aqui o Brasil é assim... Uma vez que alguém aqui se destaca, pode ver, o presidente da Fiat, dentre outros grandes empresários no mundo que são brasileiros, eles só contratam para ser level brasileiro. Porque se o cara consegue sobreviver aqui, ele consegue em qualquer lugar do mundo. Lugar. A gente hoje... O ambiente é hostil, né? A Sense tem cliente em Boston, tem cliente em Orlando, tem cliente no México, cliente no Japão, Moçambique. A gente tem cliente em tudo quanto é canto do mundo. O que a Sense faz, Danilo? Bora lá. A Sense é uma empresa de educação e inteligência financeira. Hoje todo mundo acredita que controladoria, né, ela é um negócio para grandes empresas, isso aquilo. Se você só tem um colaborador, você precisa de uma controladoria. Não necessariamente um controller, pode ser terceirizado. Controladoria não é olhar indicadores, tá? Isso é o mínimo. Então, você ter lá um DRE, você ter um balanço, isso aquilo, é legal, mas isso não é controladoria. É entender sistema de custeio, pricing, preços, né? Tipo, entender planejamento orçamentário, entender operações e modelagens de resultados futuros. Isso é controladoria. O futuro você consegue mexer. O que passou você não consegue mexer. Já foi. Já foi. Então, tipo, todo mundo tem um viés de tipo, controladoria tem um dashboard bonito com todos os indicadores. Dashboard é passado. Já era, já passou. Por mais que ele atualize em tempo real, ele atualizou agora, já foi. Exato. E daí, por uma questão de inteligência financeira, no qual é um problema de crenças até no nosso país, que a gente não estuda isso, a gente não cuida disso, a gente fica jogando um joguinho ali de arroz e feijão, papai e mamãe. Tesouraria, contas a pagar, contas a receber, tem o caixa, às vezes algum empresário tem até um DREzinho, mas só que ele não sabe como fazer dinheiro. Por quê? Só para você ter noção, as empresas que mais geram riquezas hoje no mundo são empresas que vendem dinheiro, enrustido de serviço ou produto. E se a gente não entende as formas de fazer isso dentro da legalidade, pronto. Você já não sabe o melhor jogo que tem para fazer riqueza. Vou dar um exemplo. Você vai comprar uma controladoria com a Sense. A gente vai lá fazer toda uma implantação de sistema, indicadores, educar, modelar toda a sua empresa, fazer a parte de sistema de custeio, precificação, planejamento orçamentário. Digamos que custe R$100 mil esse trabalho para fazer para sua empresa no ano, tá bom? Se eu vender 12 de 10, o que eu fiz? Eu vendi dinheiro, eu financiei o meu cliente para ele adquirir o meu próprio serviço e eu só posso fazer isso caso eu tenha dinheiro no caixa, porque senão vai me comprometer, você concorda? Sim. Mas ele quer pagar em 24 vezes, eu vou fazer ele pagar em 24 de 6 mil, sei lá. Então eu vou fazer mais dinheiro. Melhor do que qualquer aplicação no nosso país. Se você olhar as maiores empresas do mundo, elas vendem dinheiro. Enrustido de aplicativo, enrustido de várias outras coisas. Dentre muitas outras coisas que existem na inteligência financeira. Então, as empresas que mais vendem, que mais fazem dinheiro, elas vendem dinheiro. Vamos tentar trazer isso para o exemplo, tá? Tá bom. Eu vou falar porque eu vim do mercado B2B, apesar de ter um despachante, olha que legal, né? Tem um despachante. Uma das nossas empresas é um despachante. A gente faz documento de carro. E a gente trabalha com grandes empresas, tá? Não é o meu caso nas grandes empresas, mas eu entendo bastante o mercado B2B. Então, no mercado B2B é assim, ó, eu vou vender para empresas. Quando são empresas desse porte, eu não faço negócio, tá? Desse porte, não. Que trabalham dessa maneira, eu não faço negócio. Mas eu sei como que é fazer negócio com essas empresas, porque eu já fiz, né? Por isso que eu não faço, né? Então, a empresa faz assim, você vai vender no B2B, se a empresa é muito grande, ela tem o que a gente chama de poder de barganha. Se ela tem poder de barganha, ela fala, olha, eu compro de você de tonelada, ou seja, vou comprar em grande volume, mas eu só te pago com 120 dias. Beleza? Certo. 90 dias, 180 dias. Quem trabalha no B2B sabe do que eu tô falando. Eu te pago com 120 dias. Beleza, isso significa que eu sou o credor.
Eu estou te dando crédito para você me pagar um negócio que eu gastei dinheiro hoje para fazer, você vai me pagar só daqui 120 dias. E você não deixa eu emitir um boleto. O pior de tudo é isso. Você não deixa eu emitir um boleto. Essa é a realidade do mercado. Ele deposita na tua conta. Por quê? Porque se você emitir um boleto e ele não te pagar o boleto vai protestado, isso daí vai dar uma mão de obra gigantesca para ele, certo? Só que lá pelo meio do caminho, se o grande cliente, né, ele chega para o fornecedor e fala, olha, se você quiser antecipar o recebimento do teu dinheiro que eu estou te devendo e que você não me cobrou juros, eu consigo te antecipar e eu te cobro um jurinho aqui. É mais ou menos isso, né? É por isso que eles ganham dinheiro. Isso é um dos jogos, ou não? Mas só que essa já existe... Que é o crédito sacado, né? Chamado. Tem o cedente e o sacado. Esse já exige, às vezes, de uma instituição financeira, um fundo. A Sense trabalhou, até hoje atua, mas só que mais com empresas maiores. Você criar um próprio fundo, um fundo de investimento de direito creditório, o famoso FDIC, para isso. Não tem problema, pode ser seu ou um fundo de terceiros ali, né? Você usa um fundo terceiro para custear isso. Porque legalmente falando, antecipar e cobrar juros, isso é crime. Então, tudo você tem que fazer de uma maneira correta. O que você pode fazer enrustidamente é o contrário. Você vai pagar em tantas vezes você vai pagar 12 de 10 mil, beleza? Que nem eu tinha dado no exemplo anterior. Você paga 12 de 10. E daí eu falo, eu te dou um desconto se você pagar à vista vira 100. Então eles eles moldam o formato para ser desconto, porque se necessariamente eu mostrar que eu estou cobrando juros, isso também pode trazer algum problema. Então, tem uma série de coisas que você... Hoje o empresário, assim... Mas aqui a gente já está indo muito além. O empresário, a grande maioria deles... Vamos voltar um passo. Bora. Você falou que as empresas que mais ganham dinheiro no mundo são as que vendem dinheiro sob forma de produto ou serviço. Boa. Como que eu posso trazer isso para uma realidade, por exemplo, no varejo? Tá. Primeiro de tudo, acho que a gente tem que entender sobre liquidez, tá? Se você me permitir, Marcelo, eu vou falar até um pouquinho antes. Legal. A empresa tem que ter lucro. É esse o tema do nosso podcast e a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro, o lucro, todo mundo acredita que ele é aquele dinheiro no caixa. Se você olhar, 93,8% dos pequenos e médios empresários administram a empresa deles somente pelo fluxo de caixa. Não estou falando que o fluxo de caixa não é importante, mas você não vê nada da empresa somente pelo fluxo de caixa. Porque tem 1/12 do 13º, tem férias, multa rescisória, uma série de coisas que talvez não está ali todo mês. Você só vai ver se você olhar um ciclo de um ano e olha lá. Depreciação, nem olhando um ciclo de um ano você vai ver. Então o caixa ele não mostra tudo. Eu gosto de dizer, como físico, que até porque o lucro... depreciação é uma despesa que não impacta a caixa. Exato. Eu gosto de dizer que o lucro ele tem 3 estados da matéria, assim como a água. Sólido, líquido e gasoso. O que é o líquido? Assim, você gerou lucro na operação. O que é gerar lucro na operação? É regime de competência. É o famoso DRE. Dentro do seu mês, o fato gerador. Quanto que você faturou esse mês, independente de quanto que você vai receber. E para isso, quanto que você gastou de mercadoria, de folha, e isso você tem que incluir a folha de um ano dividido por 12, ou seja, tem que colocar um 12º do 13º, tem que colocar tudo. A depreciação dos seus bens, aquele computador que você acha que aquilo lá não está lhe custando nada, tá. Porque um dia você vai ter que trocar aquele notebook. E daí você vai pegar, eu vou trocar ele em 3 anos. Você pega o valor do notebook e divide em 3 anos, pronto, é uma despesa que você tem todo mês. É uma despesa mensal que você tem de depreciação. A última linha ali, que é o lucro líquido, todo mundo acredita que este lucro vai para o caixa. E daí as pessoas que têm hoje um DRE, olha isso daí. E daí ele olha no caixa, não tem dinheiro, ele fala assim, tá errado, fiz merda. Na verdade, ele não fez ele não cometeu nenhum erro. É que o resultado da operação não virou líquido necessariamente. Lembra que eu falei? O lucro ele tem 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Parte dele realmente pode virar caixa, parte ele está em recebível futuro, que também é líquido, parte ele está em estoque, porque você talvez aumentou o estoque. Então, essas são as partes líquidas do lucro que a gente talvez consiga ver mais facilmente. Mas parte dele vira imobilizado. Você comprou um ar-condicionado novo para a empresa, você comprou um carro novo para a empresa, você imobilizou ele.
E daí, pronto. Você não viu no caixa e ele se transformou num bem, tá? E o terceiro estado, que é o gasoso, é a marca, é o branding. Então, você gasta bastante para fazer toda uma marca, um algoritmo ou um aplicativo para a empresa. E você não tem ele palpável, mas ele é um bem, sim. Ele é um bem gasoso, intangível e tudo mais. Como em tempo real, o lucro operacional da empresa, ora ele vira líquido, ora sólido, ora gasoso, ele está se moldando o tempo todo, o empresário está vendido. Ele não consegue ver. E aqui eu não estou falando só do pequenininho, não. Até o grande. O grande é ainda mais difícil. Ele não consegue ver em tempo real aonde que está o lucro dele. Ele fica procurando. Ele acha que as pessoas estão roubando ele. Ele acha que, tipo, não está dando lucro. Aquele DRE que fizeram está errado. Ele começa a criar um monte de coisa porque ele está cheio de crenças. Então, primeiro de tudo, ele tem que olhar para tudo isso e ver se realmente gera lucro. E daí, uma vez que gera lucro, ele deixa esse lucro de forma mais líquida. Uma vez que ele deixa esse lucro de forma mais líquida, aí sim, já que eu tenho bastante liquidez, né, solvência, a companhia tem bastante capital, eu consigo vender a longo prazo para vender mais, né? Talvez eu consiga comprar à vista para pagar mais barato. Daí eu uso dessa liquidez para gerar ainda mais lucro. E parte desse lucro advém não do produto e serviço, e sim da condição de fornecimento de crédito para o mercado. E isso é chamado de receita financeira e não receita operacional. E então, grandes empresas hoje no mundo possuem grandes receitas financeiras. Não sei se agora deu para explicar. Eu entendo, porque eu sou formado em gestão de seguros e previdência, né? Eu sou pós-graduado em gestão de seguros e previdência. Caramba, que legal. E a seguradora, enfim, tudo vai depender um pouco do cenário econômico, né? Num cenário com a Selic a 15%, as seguradoras estão nadando de braçada, né? Sim. Então, operacionalmente, muitas seguradoras têm prejuízo, por incrível que pareça. Sim, Mas sim. o lucro financeiro da seguradora, ele é gigantesco. Por quê? Porque você compra o seguro, você vai lá e paga o seguro, né? Você paga 5 anos, 6 anos do seguro para um dia acontecer um negócio no teu carro e você usar. Eventualmente tem aquele cara que no primeiro mês acontece alguma coisa, mas eu não uso a seguradora. A última vez que eu usei o seguro foi quando eu fiz essa cicatriz aqui na cabeça, foi em 2002. Nós estamos em 2025. Faz 22 anos que eu não uso. Eu pago o seguro todo ano e não uso o seguro. Então é 22 anos pagando seguro. Dinheiro está no caixa, dinheiro não vai sair do caixa, esse dinheiro está aplicado. Sim. Então a receita financeira é muito grande. Aí você fala assim, mas e a operacional, né? No dia a dia, tudo bem que eu não uso, mas tem muita gente que usa, né? Entre as pessoas que usam o seguro operacionalmente, muitas seguradoras, eu não posso falar desse jogo hoje porque estou fora desse mercado, né? Mas eu me lembro que em 2008, as seguradoras não tinham lucro operacional. Elas tinham lucro financeiro. Aí os juros caiu, aí as seguradoras foram obrigadas a olhar e falar, opa, agora eu preciso ajustar minhas despesas aqui para ter lucro operacional, porque o juros estava muito baixo. Na época do governo Bolsonaro, o juros chegou a 2%. Sim. Isso para uma empresa que tem ganho financeiro é horrível, né? Sim. E é por isso que uns juros a 15% tem um monte de gente que não quer colocar dinheiro em operação, porque... né? Se você olhar hoje, Marcelo, se você olhar, as grandes empresas são todas financeiras. Ah, mas a Apple não é financeira. Aonde está o maior faturamento da Apple? Está no Apple Store, tá bom? O que o Apple Store... Qual que é o princípio de um banco, de uma instituição financeira? Eu capto dinheiro de um lugar, repasso para outro e ganho um deságio, beleza? Essa que ela tem uma função social de pegar esse dinheiro e alocar e ganhar um juros ali no meio disso. A Apple Store, ela pega o dinheiro de alguém, pega o aplicativo de alguém, ela recebe por isso e daí ela vende no mercado. Ela recebe, ela trabalha esse dinheiro e paga o dono do aplicativo com deságio ainda depois do período, ou seja, ela trabalha com o dinheiro do fornecedor dela. O maior ganho de capital dela é disso. Ou seja, ela é uma financeira. Pode falar o que for, ela é uma financeira. Assim como muitas outras, eu consigo citar para ti a Amazon, eu consigo citar todas as grandes empresas. E as pequenas? As pequenas dá para fazer isso tranquilamente. Fala mais. Mas muito mais fácil do que as grandes. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que ele faz móveis... como que chama?
móveis conjugados, esses Móveis planejados. planejados, beleza. Eu tenho um cliente que ele faz móveis planejados e ele não conseguia vender muito porque ele precisa que a galera pague logo Na uma frente. entrada de cara para ele, Pelo menos 50%. para ele ter a matéria-prima. E a empresa é pequena, tá? A empresa que fatura, sei lá, 300, 500 mil mês. E daí, uma vez que ele recebe esse dinheiro, daí sim ele consegue receber a prazo um pouquinho, até 6 meses o restante, 3, 6 meses o restante. Quando ele nos procurou para fazer a controladoria, eu falei assim, mas por que você usa capital próprio? A gente vai numa instituição, cria uma linha de crédito, onde a pessoa compra e coloca de garantia alguma coisa ali e você tem uma linha de crédito. Ah, mas se ele não me pagar? Ele vai pagar no longo prazo e o fundo ou a instituição financeira vai te pagar no curto prazo e vai cobrar um deságio. Ah, mas a pessoa não está afim de pagar esses juros. Eu falei assim, mas é o seguinte, hoje, se você chegasse para mim, Danilo, eu tenho, sei lá, 200 mil para fazer um móvel planejado do quarto dos seus filhos. Você quer pagar 200 mil sem agora e mais 5 de 20? Ou você quer pagar 11 de 20? Né? Ou seja, vai pagar 220. Dependendo da situação financeira da pessoa, ela prefere pagar 11 de 20, porque 20 cabe no bolso dela. Você só vai dar essa opção para ela, senão ela volta ao estado inicial. Ela não tem a obrigação de comprar assim. Ah, mas então eu vou ganhar 20 mil, ou seja, para pensar, 10% ele vai ganhar nessa operação, 10%. Muitas vezes é mais do que o resultado, o lucro líquido de muitas empresas. Mas esse dinheiro de quem? Se a pessoa assinar um contrato, um boleto, qualquer hoje coisa por lei que a pessoa assinou, um direito de crédito com você, por isso que chama direito creditório, e isso, um fundo de investimento de direito creditório, você leva isso no fundo, você troca aquilo por dinheiro e vira dinheiro. Acabou. Mesma coisa que desconta título. É a mesma coisa que factor, isso e aquilo, mas só que factor é muito caro fazer isso. Na maioria das vezes quem fly é porque já está com a corda no pescoço, porque eles pagam mais impostos, é uma empresa, tem ISS, tem tudo. O factor é uma empresa, às vezes, até do Simples Nacional, presumido e tudo mais. Securitizadora paga um pouco menos de imposto, já são empresa do presumido, ela cria debênture. E fundo praticamente não paga imposto, não tem nada, então por isso que ele consegue taxas melhores. Tá? Entender isso, quem que sabe hoje disso? Infelizmente, o empresário ele bate em banco de varejo. Não se deve bater em banco de varejo. Banco de varejo, Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Santander e Bradesco, esses caras eles querem correntista. Para empresas, tem que banco de investimento. É BTG, é XP, é Safra. Mas esse são dinheiro, outras como que o dono da pequena e média empresa acessa esse dinheiro para viabilizar um negócio sem alavancar? Porque uma coisa é alavancar, né? Explica o que é alavancagem. Vou explicar um negócio. Vamos explicar um balanço patrimonial? Sim. É uma outra maneira de você ver, daí sim você consegue ver a empresa. Hoje o balanço patrimonial, que todo mundo... É aquela 1 milhão de folha que o contador manda, a gente não entende nada daquilo. É 3 blocos no final do dia. E daí, qual que é o problema disso? O problema é que a gente recebe um balanço, né? Por isso que toda empresa precisa de uma controladoria. Nem que seja assim, eu sou autônomo, eu sou médico, advogado, seja lá o que for. Eu preciso de uma controladoria. Eu preciso, não me leva a mal, fazer um jabá aqui. Preciso ligar lá na Sens, pegar no mínimo um aplicativo nosso, onde vai ter tudo isso em tempo real. Uma vez que eu tenho o balanço patrimonial, o que é ativo? Ativo é se eu encerrar a empresa hoje, quem que eu tenho para pagar? Quem que eu tenho para receber, na verdade. Tá? Tem coisa que eu tenho que receber rápido, é chamado de ativo de curto prazo, receber longo prazo, são ativos acima de 12 meses. Passivo, se eu tiver que encerrar a empresa hoje, quem que eu tenho que pagar? Isso é chamado de passivo. Tá? As pessoas que eu tenho que pagar em menos de 12 meses é passivo de curto prazo ou circulante, e daí existe o passivo de longo prazo. A diferença entre o que eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar, isso é chamado de patrimônio líquido. Agora que o mundo está globalizado, fala bonito, é o equity. Né? É o famoso, agora tem a jornada equity, tem não sei o que do equity, poder, tem todas essas coisas do equity, né? Mas é isso, o equity sempre existiu, chama patrimônio líquido. Tá no seu balancete. Você olhou ali todo mês e tal. Ali, se eu adquirir, olha um puta problemaço na crença no Brasil.
O brasileiro acredita que você pegar o empréstimo é uma dívida. E, inclusive, é chamado assim nas instituições financeiras aqui no Brasil. Lá fora é chamado de liability. Passivo. Responsabilidade. É uma responsabilidade. Mas não necessariamente é uma dívida. Dívida lá fora é o que é inadimplido. Aqui, o Marcelo foi lá e me emprestou R$100. Pronto, eu tenho uma dívida com o Marcelo. Não tenho uma dívida com o Marcelo. Dívida é inadimplido. Só isso já dá uma bugada na cabeça. Por que eu estou falando isso? Você concorda que eu peguei 200 mil no banco? Então, eu assumi um passivo de 200 mil, certo? Mas eu coloquei 200 mil no ativo. Ativo menos passivo, eu aumentei 200 mil no passivo. Aumentei 200 mil no ativo. O que aconteceu com o meu patrimônio? Nada, não permaneceu Pronto, então mesmo. não está em dívida. Agora, se com 200 mil no meu caixa, eu consigo produzir, fazer uma venda, e desses 200 mil vai me sobrar 30, sei lá, mil, 20 mil de lucro, pronto, eu fiz mais 20 mil de ativo, vai virar caixa, e paguei os meus 200 de passivo, paguei, pronto. Se dinheiro na minha mão, eu coloco sai 1.2, 1.1, 1.3, 1.5, pronto, não tem problema pegar dinheiro no mercado. O que tem problema pegar dinheiro no mercado, e essa também é uma falha enorme dos empresários, é a forma como ele vai pedir dinheiro. Tô sem caixa, tô complicado, não tenho dinheiro da folha. Quem que vai emprestar? Não vai emprestar. Não é assim que se vai ao mercado. E primeiro que não se vai em banco de varejo. Não me leva mal, bancos de varejo são legais e tudo mais, mas tem que ir em bancos de investimento. Existem bancos propriamente para isso. E daí você vai com uma tese, que é o quê? Estou abrindo uma empresa, às vezes é o valuation da companhia, às vezes é um business plan da companhia. Se você me der de crédito R$1 milhão, por exemplo, Sicoob, Sicredi, essas empresas que é para o agro, eu vou comprar uma máquina agrícola com ela, eu vou produzir muito mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, meu business plan, quanto que eu consigo trazer de liquidez mensal e solvência para te pagar. O cara empresta sem pensar duas vezes. Mas, infelizmente, primeiro, gerente de banco de varejo não entende disso, não quer vender isso. Então, quem bate nesses bancos não vai conseguir. E segundo, que o empresário não sabe apresentar isso. Porque ele não foi educado em finanças. Hoje, aqui no Brasil, a gente adora o Neymar, adora atacantes, esses caras que faz gol. Sabe quem é que faz gol hoje no mundo empresarial? Vendas e marketing. Quer saber que empresa que está ruim financeiramente? É a empresa que só ataca. Ela só trabalha com vendas e marketing. Toda a atenção dela, da gestão dela, para vendas e marketing. Nada contra isso, mas isso é fazer gol, legal. Mas só que ela não faz, ela não contrata bons zagueiros, ela não tem centroavante, ela não tem jurídico, não tem finanças, ela não gasta dinheiro numa imersão de finanças. Mas uma de vendas, nossa, ela manda o time dela inteiro, gasta todo o dinheiro dela. Mas uma imersão de finanças não gasta dinheiro, porque não está na nossa crença gastar dinheiro com isso. Não está na nossa crença entender de contabilidade, de finanças, jurídico. Então... Ô Fedel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou de crenças, tá? Vou falar de crença. Aproveitar que você falar de crença, eu vou falar de padrão comportamental. Legal. Depois eu não sei qual é a crença que tem por trás disso. Na verdade eu sei, mas enfim. Olha só, eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Inclusive, já teve gente que brigou comigo por causa disso, tá? Tem gente que fica bravo comigo. Porque eu falo que no financeiro o verbo não é confiar, o verbo é conferir, certo? Certo. O verbo não é confiar no financeiro, o verbo é conferir. Eu tenho que conferir tudo. Eu tenho que conferir o dinheiro que entrou, eu tenho que conferir o dinheiro que saiu, eu tenho que conferir o estoque, de preferência eu tenho que contar o estoque, né? Para saber se as peças que eu comprei, na hora que entrega a mercadoria, eu tenho que conferir se entregou a mercadoria que eu comprei, porque o dinheiro ele pode vazar por diversos lugares, né? Então, às vezes você foi lá e você comprou 40 sacos de gelos, mas na hora de entregar, o cara te entregou só 30 sacos de gelos e você não conferiu, ninguém conferiu os 30 sacos de gelo. Isso daí entrou no teu custo de mercadoria vendida, sim, se você vende gelo, né? Só que você comprou 40 e só te entregaram 30. Na hora que você vender isso daí, vai ter algum problema em algum lugar, vai aparecer esse buraco. Então, sim, eu falo, o verbo é conferir. Boa. Você tem um bom financeiro, um financeiro que não é pagador de contas, porque a maioria dos financeiros que tem aí, ele paga boleto. Olha que louco, eles acham que tesouraria necessariamente é finança. Tesouraria é contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária. Se quem estiver assistindo só tem isso, ele não tem financeiro. Não tem financeiro. E aí eu falo o seguinte, por que eu falo que o verbo é conferir e não é confiar? Padrão, Fedel, padrão, tá? A grande maioria das empresas se encaixa nisso que eu vou falar aqui. A grande maioria. E quem que estiver me ouvindo e se encaixar nisso vai ficar bravo comigo. Mas a grande maioria se encaixa nisso, tá?
A mulher vai lá, monta uma empresa, começa ali, né? Daqui a pouco a empresa cresce e ela começa a ganhar dinheiro. Tá faturando 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. 20 milhões, ela não entende nada de finanças e ela tá preocupada com o dinheiro. Porque, pô, cadê o dinheiro? Eu tô faturando 20 milhões, cadê o dinheiro? Preciso de alguém para cuidar pro meu financeiro. Ela vai e contrata o marido. Contrata o marido não, chama o marido. Fala, marido, vem aqui cuidar do meu financeiro. E a recíproca, o inverso é verdadeiro. Sim. O homem monta a empresa, começa a crescer. Daqui a pouco tá faturando 5, 10, 15 milhões. Ele não dá mais conta de ficar apertando botão de banco para pagar boleto. Ele só paga boleto. E aí ele fala assim pra mulher, preciso de alguém de confiança para cuidar do meu financeiro. Cara, um número gigante de empresas. Ou é a mulher, ou é o marido que cuida do financeiro, ou é o melhor amigo, ou é o cunhado. É alguém de confiança. Cunhado também vejo bastante. É alguém de confiança. Sim. Aí você olha e você fala assim, tá, mas qual que é a formação que esse cara tem de finanças? O que ele entende de finanças? Nada. Aí outro dia eu tive um cliente, ele ficou muito bravo comigo. Olha porque que responsabilidade. eu tenho todo o dinheiro da sua empresa para uma pessoa que não entende do eu falo assim, ó, porque o que acontece? O dono da empresa, ele tem um medo de ser roubado. É uma crença, cara. Sim. No dinheiro, se eu deixar alguém mexer no meu dinheiro, vai me roubar. Então ele tem uma crença. Aí o que ele faz? Ele coloca uma pessoa de confiança. Mas muitas vezes essa pessoa de confiança, ela é incompetente. O que é uma pessoa incompetente? É a pessoa que não desenvolveu competência para algo. O in na frente significa não. Não tem competência. O que significa que não tem competência? Ela não estudou sobre finanças, ela não desenvolveu, não tem experiência sobre finanças, ela não conhece a fundo finanças no nível de profundidade que precisa. Então ela é incompetente, tá? Mas ela é de confiança. Aí às vezes eu brinco que eu falo assim, ó, às vezes é melhor você ter uma pessoa competente, que de repente ela até vai fazer um desviozinho aqui, outro desvio ali. Não estou falando para você ter essa pessoa, porque as pessoas confundem. As pessoas confundem. Não estou falando para você ter uma pessoa competente que vai te roubar um pouquinho, né? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando o que é pior, qual é o pior cenário? Você tem alguém que é competente, ele olha, tá olhando teus números, tá ajudando você a ter mais lucro. De repente ele, né, dá uma escorregadinha aqui, do que você ter uma pessoa que tá cega, tá te levando pro buraco sem saber que tá te levando pro buraco, sem conferir, sem saber o que tá te entendendo, sem saber precificar do jeito de certo. E aí, quando você vai ver o rombo que foi causado, a pessoa não te levou 1 centavo, mas te causou um buraco gigantesco nas suas contas. Aí o cara ficou bravo comigo. Mas olha que interessante, depois eu quero que você conta. Olha que interessante. O cara chegou em mim, falando que ele tava com um problema financeiro, falando que ele estava cansado, estava pensando em desistir. É uma aula que eu dava, que eu chamava Alavanque Seus Lucros, e o primeiro dia era só sobre finanças. Eu ensino DRE, DFC, balanço patrimonial, ciclo financeiro, efeito tesoura, né? O efeito tesoura, quando abre a boca do jacaré, ciclo financeiro, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque. Tudo isso daí eu ensinava. E eu falava isso. E aí o cara chega para mim e ele fala assim, pô, tô com dificuldade na minha empresa, eu tô pensando em mudar de ramo, tô pensando em desistir, eu não aguento mais, eu trabalho, não vejo dinheiro. O cara, quando chegou, ele falou isso para mim. Aí beleza, depois ele veio do que ele viu o curso, eu acho que ele apagou tudo que eu ensinei. Só ficou na cabeça dele que você colocou uma pessoa incompetente para cuidar do teu financeiro. E essa pessoa era a mulher dele. Não. E ele vinha para mim e falava, porque minha mulher é super competente para cuidar do financeiro. Eu não falei que a mulher dele era incompetente, eu falei que esse é um padrão de comportamento. E a minha mulher não é incompetente, não sei o quê. Eu falei, mas eu não disse que tua mulher é incompetente. Eu falei que o padrão é, as pessoas colocam pessoas que não entendem de financeiro para cuidar do financeiro. E aí o cara ficou bravo, me xingou, falou que foi o pior curso que ele fez. Enfim, a gente tem dessas coisas, né? Aí você olha e fala assim, mas se tua mulher fosse competente, por que você está reclamando que está faltando dinheiro? Né? Por que você está reclamando que você trabalha e não vê dinheiro? Ela não te mostra os números? Você tem os dados, você tem os números, você sabe onde está esse dinheiro? Pena, né? Não sabe. Mas a pessoa não admite que eu fale a verdade do jeito que ela é. Infelizmente, né? É do jeito que é. Mas, então verdade, você que está me assistindo aí, não fica bravo comigo. Respira e pensa o seguinte, quem que está no teu financeiro? Qual que é a formação? A pessoa sabe qual é o custo do capital? Tem uma sigla lá que chama VAC. Não é VAC? Explica aí o VAC. W-A-C-C. O que significa o W? Weighted Average Cost Capital. Que é o custo médio do teu capital.
Né? A pessoa que está cuidando do teu dinheiro, ela sabe qual que é o VAC? Por quê? Porque eu vou arbitrar em cima do VAC. Mas né? eu acho que vai um pouco antes, Marcelo. A Então Marina, conta aí. Eu vou Marina parar de falar agora. Agora eu quero só Não, ouvir. imagina. Eu quero só ouvir. Minha esposa, né, a Marina Vilhena, ela é consteladora familiar sistêmica, inclusive já teve no último podcast aqui com a E foi gente. incrível. É um podcast que tá Onde Está Meu Dinheiro, né? Eu acho Cadê o meu dinheiro? E tem uma... Hoje, todo cliente da Sense tem obrigatoriedade de passar por ela ou alguém com as mesmas competências que ela. Que é o quê? A empresa é a cara do dono. Se aquele financeiro tá ali, ou financeira, é porque o dono também não sabe cobrar. Então, a culpa não é daquela pessoa. Nunca a culpa é de ninguém. A culpa é sempre do dono. Pode falar o que for. A culpa é do mercado. Não concordo, Marcelo. A culpa é o funcionário que me roubou. Também não concordo. Tipo assim, se uma pessoa hoje te roubou é porque você permitiu ser roubado. Você não teve, ainda mais nos dias de hoje com R$500 por mês, você tem indicadores de tudo, dashboard, você tem tudo, o próprio SenseBoard, meu sistema. Então você tem tudo na palma da mão. Se você permitiu que alguém fizesse algum desvio, é porque você não olhou. Então sempre a responsabilidade de ser protagonista da sua própria empresa. Mas como que você vai cobrar hoje do empresário? E aqui eu faço uma meia-culpa, porque eu fui essa pessoa também, e foi por isso que eu precisei aprender sobre gestão. Eu nasci, meu pai acreditava que cabeça vazia era como que é a oficina do capeta. Daí vai trabalhar cedo, 8 anos de idade, vai vender salgadinho, daí você vê bastante dinheiro, né? Vai vender salgadinho na rua, depois 11 anos de idade já vai trabalhar na empresa do pai. Eu limava a peça, eu rebarbava, fui office boy, assim vai. Até que falta dinheiro. Falta dinheiro. Meu pai faleceu muito cedo, eu tenho 43 anos hoje, mas meu pai tinha 26 quando ele... Você tinha 26 quando teu pai faleceu? Quando meu pai faleceu. Eu e meus irmãos administravam a empresa dessa maneira. A gente colocava o amigo, minha mãe, se bobear, já foi financeira da empresa. Era isso, você coloca alguém de confiança. Por quê? Não saber por não saber, pelo menos você coloca quem confia. Era isso. E não é por maldade. É por tipo assim, ó, eu não sei, mas o outro também não sabe. Então, vamos colocar assim. A certeza que eu tenho é que ele não vai me roubar. Pelo menos não vai me roubar, né? Então, contas a pagar, contas a receber, vai estar certo. Mas eu falo que tem que partir do dono. O dono tem que saber. E daí a gente não sabe, no meu ponto de vista, é por causa de boicotes sistêmicos. Como assim? Fala mais. Meu pai fazia a gestão dessa maneira. Quem sou eu, Danilo, para desonrar meu pai e fazer a gestão de outra maneira? Essa pode ser uma opção. Ou tudo que eu aprendi, eu trabalhei na empresa do meu tio, de uma pessoa muito querida, amigo do meu pai, e essa pessoa fazia a gestão dessa maneira, essa pessoa que pagou meu estudo, como que eu vou desonrar ele e fazer diferente? Então, por um respeito à hierarquia, quem veio antes, a gente faz uma... Repete o padrão. Repete o padrão. Ainda mais que existe inconscientemente uma crença sobre o dinheiro, que é o seguinte, desde Dom João, desde você olhar na Bíblia, eu sou cristão, mas você vê várias passagens onde denigre a imagem de quem gera riqueza. Só para você ter noção, antigamente, quem que tinha foro privilegiado, quem que podia ser solto, mesmo fazendo umas besteiras, era político, era quem era da corte portuguesa, era desde a época colonial isso. Eles podiam matar, açoitar, ter escravo, podia fazer um monte de coisa e nada recaía sobre eles. Nós, meros mortais, qualquer coisa que acontecia, a gente era punido. Então, a gente aprendeu a sonegar, a gente aprendeu a esconder o dinheiro, a gente aprendeu uma série de coisas por uma questão de crença. E daí, como foi atrelado? As pessoas maldosas também eram as ricas, foi atrelado a maldade à riqueza. Isso desde a época dos romanos. Uma vez que eu tenho isso enraizado aqui no nosso país e em vários países do mundo, principalmente países predominantemente católicos, você tem Abraão doou toda a sua riqueza para entrar na porta do céu. É mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar na porta do céu. Até a própria religião fala mal de riqueza. Então, quando você começa a se destacar, ser o melhor na sua comunidade, na sua família, sabe o que você faz para evitar que as pessoas te julguem? Porque senão elas vão ver você com um carro legal, elas vão bater, dar aquela cutucada no outro e falar assim, certeza que é bandido, traficante ou ladrão. Esse daí deve estar
roubando. Ó, infelizmente, o ser humano denigra a imagem de quem tá gerando riqueza. A gente teve um espetáculo, não sei se chama espetáculo ou se foi um show de horror. Ontem rolou um show de horror na internet brasileira. Você não viu? Você não tá sabendo? Eu não sou o cara ligado nisso. Eu também não sou ligado, mas chegou em mim. Ó, eu procuro, por incrível que pareça, né? A gente trabalha muito com Instagram, esses negócios tudo, mas eu procuro não ver muito do que tá acontecendo. Então, raramente você vai ver eu fazendo um post. Eu faço, não tô falando que eu não faço, mas raramente você vai ver eu fazendo um post comentando sobre algo que aconteceu hoje ou que aconteceu ontem. Uhum. Eu sou muito desligado dessas coisas, até por uma crença pessoal, tá? Mas enfim, posso até contar o que é. Inclusive, o meu conteúdo que eu gravei hoje no Gelo, eu falei sobre isso, né? Ontem, a família Justus, que tem o Roberto Justus, Sim. a mulher dele, que é Ana Paula, se eu não me engano, né? E a filha dele, que eu não sei o nome, postaram uma foto. E a filha dele estava com uma bolsinha vermelha de 14 mil reais. Mas eles não postaram falando a bolsinha custa 14 mil reais. Eles não fizeram essa ostentação, só postaram a foto. Alguém, que eu não sei quem é, que é um professor em alguma universidade federal, se eu não me engano, foi lá Sapateou. Não, foi lá e pediu enforcamento, alguma coisa assim, sabe? Você tá brincando? Juro, alguma coisa assim. Foi lá e fez um comentário. Não sei direito como foi, mas foi lá e fez um comentário. 14 mil, não sei o quê. Aí uma psicóloga, que eu também não sei quem é, não sei o nome, foi lá e comentou que essa menina deveria matar, deveria morrer, sei lá. Você tá brincando? É horroroso, uma coisa horrorosa. Sabe uma coisa horrorosa? É onde chegou, Foi né, esse horroroso o mundo? negócio, né? Enfim, isso mostra as crenças que as pessoas têm em relação às pessoas que geram riqueza. Exato, e daí olha que louco. Entre as pessoas que geram riqueza. Se então, você é amigo dessa você condena, psicóloga... condenar uma pessoa, uma criança de, sei lá, acho que tem 5 anos a filha dele. Uma lástima, né? Condenar uma criança de 5 anos, falar coisas para uma criança de 5 anos porque ela tá usando uma bolsa. Se me permitir, eu vou explicar para você a minha visão sobre riqueza já. Mas antes, só contemplar essa daí. Antes de você falar isso, opa, segura. Comandante, você que está assistindo a gente aqui, deixa eu falar uma coisa para você. O programa EAG ele é feito para empresários que querem colocar mais dinheiro no bolso, que querem ter uma equipe engajada, que querem bater as metas, ter processos equilibrados. A gente trabalha fundamentos e princípios de gestão, tá? Nós fazemos isso há 10 anos, em maio agora fizemos 10 anos, né? Então, o EAG Educação, ele vai ter o produto certo que você precisa para virar o ponteiro do seu negócio. Quer saber mais informação sobre isso? Tem um link aqui, clica no link, a gente vai mostrar para você as estratégias que vão fazer você crescer de maneira sustentável, com menos caos, com menos estresse, sem burnout, né, para você poder não só ganhar dinheiro, mas ter liberdade, ter tranquilidade e ter paz. Então clica no link aqui, saiba mais e participe do programa EAG. Vamos lá, volta aí. lá. Olha que louco, se você vive numa comunidade, numa sociedade onde quem gera riqueza é visto como maldoso ou é denegrido, igual o que você acabou de falar, da filha do Roberto Justus. Quando você denigra a imagem dessa pessoa, você faz parte de um clã. E se você virar essa pessoa, você vai ter medo de julgamentos. Então, a maioria dos empresários que eu conheço, que ele começou a ser o mais rico da família dele, sabe o que ele fez para evitar julgamentos? Inconscientemente. Se boicotou? Não, ele começou a empregar todo mundo que está em volta. Amigos, aí que vem a esposa, aí que vem o primo, o tio, o sobrinho, o cunhado. Por quê? Para evitar julgamentos de todo mundo que está em volta. Você começa a Ou trazer... ele se boicota. Ou pior, ele começa a gastar tudo, o dinheiro, doando PLR. Ele é o cara que paga a rodada quando sai com os amigos. Ele é o cara que começa a ajudar toda a comunidade. E daí ele se boicota, ele não consegue gerar riqueza. Isso faz com que, e isso eu estou falando de grande maioria dos empresários, principalmente pequeno e médio, só para a gente entender o que é médio. Médio é até 300 milhões ano, segundo o IBGE. Ou seja, é muito alto. É muito dinheiro, 300 milhões é muito dinheiro. Ou seja, então é quase que todo mundo. Grande maioria do PIB nosso vem dessa categoria. Outro dia eu fiz um cruzamento de dados no Perplexity, porque em 2015 eu fui fazer um curso com o Tony Robbins e ele falou que somente 2% das empresas que existem no mundo faturavam mais de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares hoje vai dar ali, né, entre 11 e 12 milhões de reais no câmbio de hoje, do dia que a gente está gravando. Porque
o podcast não vai no ar no mesmo dia que tá gravando, só pra... Inclusive, quem que estiver assistindo vai falar, pô, Marcelo falou que foi ontem, mas sei lá, faz um mês. É porque a gente grava muitos podcasts com antecedência, e aí o podcast é pós-editado, ele não vai pro ar assim que a gente grava, né? Então, no dia de hoje, quando a gente pensa em 2 milhões de dólares, 98% das empresas faturam menos de 2 milhões de dólares. Fui fazer uma pesquisa no Perplexity. São justamente essas que sustentam o nosso país, né? Fui fazer uma pesquisa no Perplexity, cruzando dados, e ele me deu 1,5% das empresas que existem no mundo faturam... Porque eu estou falando do total de empresas. 1,5% das empresas do mundo faturam mais de 11 milhões de reais. Tá? É lógico, você vai ver, todo dia abre uma MEI, né? E uma MEI é considerada uma empresa, né? Então é muito mais fácil abrir 100 MEIs do que abrir uma empresa que já no primeiro ano vai faturar 4 milhões de reais, 5 milhões de reais. Então tem muito mais empresas, né? Só para a gente entender que a grande maioria das empresas dentro disso que você falou. Olha que louco. E daí, se a gente passar a entender que essa é a crença que existe na nossa sociedade, uma vez que essa crença existe... O empresário ele vai chegando num certo patamar da empresa dele, que ele começa a ter secretário, isso, aquilo, ele não se acha digno daquilo, ele começa a gastar dinheiro com o que não pode. Essa é uma ótica, mas eu tenho uma outra ótica um pouco mais romantizada, se você me permite falar. Me fala. Em Harvard tem uma pesquisa muito legal, feita por um doutor que depois, posteriormente, foi apelidado por Dr. Happy, né, de felicidade. Ele pegou uma categoria, pegou uma quantidade de pessoas e deu uma grana e falou assim, vai lá fora, pega esse dinheiro e gasta contigo uma coisa que você goste muito e volte aqui que a gente vai dar um picote no seu sangue e no seu dedo e medir a ocitocina do seu sangue. O que é a ocitocina? É o hormônio do prazer, da felicidade, ele tem uma série de coisas que ele está atrelado ao bem-estar, tá bom? E pegou uma outra categoria e falou assim, eu também vou te dar essa mesma quantidade de dinheiro e você vai ajudar alguém. Ambos foram, um foi mais para a periferia, isso, aquilo, ajudou algumas pessoas, ajudou às vezes pessoas até próximas, e o outro comprou um tênis, uma bolsa, uma roupa. Todos voltaram, o pico de ocitocina estava muito alto. Muito bacana, todo mundo com um pico bacana e tal. No dia seguinte, a categoria no qual comprou, gastou aquele dinheiro com ele mesmo, a ocitocina já estava caindo. E em questão de 48 horas, ela tinha caído totalmente. Aquela galera que serviu começou a cair 72 horas depois, bem levemente, e só foi terminar de cair 8 dias depois. Isso fez com que esse doutor chegasse na seguinte conclusão. A real felicidade do ser humano é servir. Ali, quando eu aprendi isso, eu falei assim, então o que é uma empresa? Uma empresa, eu tenho que trazer para o meu mundo. Eu atuo com centenas de empresas. Hoje, a Ascenz tem tanto empresas no Brasil, quanto a gente é a maior empresa hoje de educação financeira e controladoria do país. Como que eu vou trazer isso para o meu mundo? Né? Tipo, para mim, a empresa, aqui vocês têm todo o direito de discordar, a empresa é o meio no qual a gente escolhe para servir mais. Porque uma vez que eu tenho uma empresa, eu consigo servir mais a sociedade, consigo servir mais a minha comunidade e também servir mais a mim mesmo, a minha família, os meus filhos, minha esposa. Então, riqueza para mim, ele é um indicador, aqui eu que coloquei isso no meu livro, riqueza é um indicador de servidão. E o valuation de uma empresa, que é quanto uma empresa vale? É a capacidade daquela empresa de servir no futuro. Então, para mim, se isso é um indicador, se você está operando corretamente, medir lucro, medir riqueza é o quanto que eu estou servindo. Mas então, se inconscientemente eu imagino que todo mundo saiba disso, por que as pessoas não medem? Por que as pessoas não querem medir a riqueza que elas estão gerando? A minha visão é que eles não querem medir porque eles têm medo do que vão encontrar. Inconscientemente. Então, hoje, minha esposa é terapeuta, ela atua com cada empresário que entra na controladoria, com cada empresário que entra em algum processo com a gente.
Por quê? Eu primeiro preciso entender quais são as crenças daquele empresário, quais são os bloqueios dele, e em paralelo a gente vai medindo tudo na empresa dele. A junção da pessoa física com a pessoa jurídica, com os dados da pessoa física, com os dados da pessoa jurídica, aí sim eu tenho um diagnóstico melhor de como atuar com ele. Existe uma outra teoria, Marcelo, bem legal, que essa teoria eu e a Marina, eu e minha esposa, a gente chama de teoria da compensação. Você não entrou numa empresa você não fez uma empresa para servir? Mas só que depois de um certo tamanho, você não é mais atuante. Eu vou falar por mim, eu adoro ser educador, eu adoro dar aula, eu adoro sentar com o cliente, explicar para ele, ensinar ele, o que é um grau de alavancagem, como que eu arrumo o ciclo financeiro, se o EBITDA tá assim, assado. Eu adoro isso. Mas chegou uma certa altura do campeonato, eu olhei para a Sense, o que eu menos estava fazendo era isso. Eu estava gerindo um monte de controllers, advisors, consultores, a minha empresa cresceu muito. E daí eu estava deprimido, não vou mentir. Eu estava muito deprimido. Porque eu não estava exercendo o quê? A servidão, no meu ponto de vista. E nessa hora que vem a teoria das compensações. Quando uma empresa começa a ficar grande, o que você menos faz, em tese, é servir. Você tem um chicote, você fica, tem que bater meta, tal. E daí fica chato. A empresa que era legal, fica chata. Por mais que ela esteja ganhando muito dinheiro, mas ela fica chata. E esse foi o meu caso. Naquele momento, eu falei, não, eu quero um cargo aí, eu coloco, se for outro caso, outro CEO, eu quero. E daí a gente teve bastante discussões ali. Mas eu percebi que tem empresas que, em vez de entenderem que tá chato por isso, elas começam a se compensar. Já que tá chato minha vida, agora eu tenho que falar com o contador, eu tenho que falar com o financeiro, eu tenho que falar com o jurídico, eu tenho que brigar com o cliente, eu tenho que brigar com o fornecedor, eu tenho que brigar com todo mundo, então eu tenho que ganhar mais. Porque tá muito chata a minha vida. E ainda continua chata. Ele quer saber? Para compensar eu estar passando por tudo que eu tô passando, eu vou comprar um relógio melhor. Ou melhor, eu vou contratar pessoas para fazer as coisas chatas que eu tô fazendo. E daí eu encho a empresa. Eu trato o RH. A empresa não tem nem 2, 3 funcionários, ela já tem RH. Eu acho absurdo. Não me leva mal, mas meio que é o dono que tem que ser quando a empresa é pequenininha. Ele começa a inchar a empresa. Ele tem tudo. Para quê? Para compensar a chatice que está sendo ele ser dono da empresa. Porque ele não está exercendo a função do servir, cara. Olha que louco. Ele se perde no meio do caminho, então. E daí ele se perde no meio do caminho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressignificar a servidão desse cara. Como que você vai servir a sociedade mesmo com uma empresa desse porte? E daí, tanto eu, minha esposa, todo o time, a gente ressignifica, cria indicadores que mostram o quanto ele está servindo. E daí até a conduta dele para com os colaboradores dele, o time dele, não é mais uma conduta de cobrança, é uma conduta assim, como que eu posso te servir para que você sirva ainda mais o cliente lá na ponta? E daí tudo isso muda, automaticamente a empresa muda os resultados e ela começa a ver... cultura, né? A gente trabalha isso numa questão de entender a cultura da empresa. E psicologia do dono. Vai por mim, cara. Não é nem tanto da empresa. A empresa segue o dono. No meu ponto de vista, a empresa às vezes tem um ótimo RH, com uma pessoa fera de cultura, tem o EAG, tem a Sense, tem até o papo, mas o cara tá bugado. Ou a mulher dona da empresa tá bugada. Tá andando na ambiência errada. Tá andando com os caras de Alphaville, tá andando com os caras não sei o quê, que não me leva mal. Era fofoca. Não me leva mal, mas tá andando com os paquitos e ele tá, tipo assim, na ambiência errada. Mentalidade errada. Muita ostentação, muito isso, muito aquilo, e isso faz com que ele se perca. Deixa eu falar uma coisa aqui importante, tá? Eu fiz 52 anos. Tá? Fiz 52 anos. E principalmente esse ano, depois que a gente tem uma certa idade, a gente começa a dar valor para outras coisas. Porque o Marcelo de 50 não é o mesmo Marcelo de 40, que não é o mesmo Marcelo de 30, Boa. que não é o mesmo Marcelo de 20. Tem coisas que quando eu tinha 20 era uma coisa, com 30 eu já olhei para outra, com 40 eu já olhei para outra, hoje com 50 eu olho para outra coisa. Boa. Então, eu tenho dedicado minha vida, cada vez mais, a questões mais filosóficas, né? Eu tenho dedicado tempo para questões mais filosóficas. Então, sou cristão, então eu faço meu devocional todo dia. Tenho procurado cada vez mais ter intimidade com Deus. Tenho procurado cada vez mais entender Deus, porque eu sou cristão desde sempre, mas eu acho que eu nunca tive tanta intimidade com Deus, com Jesus, que chegar à noite, ajoelhar no chão e pegar e falar, Jesus, conversa comigo,
né? Então, eu tenho dedicado esse tempo na minha vida, Legal. né? E eu tenho meditado bastante. Eu dedico um tempo para meditar, tá? Dedico um tempo para meditar, para entender quem eu sou, para entender meus valores, né? E olha que eu faço esse trabalho de entender meus valores faz muito tempo. Então, parte disso é leitura. E eu li um livro esses dias falando sobre... Entrei no Clube do Livro do Joel J, e o livro do Clube do Livro era Os 4 Compromissos. E eu tenho esse livro há muito tempo. E eu não não tinha lido esse livro, porque eu olhei e falei, quais são os 4 compromissos? Então, o primeiro compromisso é seja impecável com sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões precipitadas e dê o melhor de si. Legal. Cara, só de ver os 4 compromissos, eu falei, já sei o que são os 4 compromissos. Sim. Não preciso ler o livro. Às vezes a gente tem essa arrogância, né? Aí, como ele fez o clube do livro, eu falei, vou ler o livro, né? Um funcionário do EAG, a gente tem uma rotina aqui no EAG que a gente chama de EAG Talk. E ele tinha apresentado os compromissos, então sabiam por cima, né? Não de ter lido, sabia por cima. E aí ficou uma coisa interessante no livro que ele fala o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente coloca parasitas na nossa mente. A gente deixa, né? O que é o impecável com a sua palavra? Não profira impecável, tudo que tem na frente é sem. Então é sem pecados. Sim. Sem pecados com sua palavra. Ou seja, não profira pecados através da sua palavra, porque a palavra tem um poder gigantesco. Porque no início, né, era o verbo. E o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo é Deus, né? Então, a palavra, né? Deus pegou e falou, cria-se o mundo, e pum, e o mundo criou. Faça-se as árvores, e as árvores aconteceram, e assim por diante, né? Então, a palavra ela é importante. A gente não pode ser impecável com a palavra, a gente tem que ser impecável com a palavra. Sim. E, às vezes, a gente pode falar alguma coisa que soa como fofoca, né? Tá. Então, às vezes, a gente vai falar alguma coisa fofoca. E ele fala que fofoca é veneno emocional, né? Outro dia eu encontrei um amigo, e aí conversando com um amigo a gente falou de outro amigo. E aí no falar do outro amigo, esse amigo que eu encontrei, encontrou com outro amigo. Ou com um amigo do amigo e contou o que a gente tinha falado. Esse amigo ficou pé da vida comigo. E aí quando ele me mandou uma mensagem, eu olhei para aquilo. E aí eu refleti sobre aquilo, eu falei, nossa, cara, a gente lê as coisas, né? Inteligência é diferente de sabedoria, a gente lê as coisas, né? Não faça fofoca. Né? Seja impecável com sua palavra, não faça fofoca. O que é fofoca? É veneno emocional. E aí eu já ia ficar eu já tinha meu pensamento automático foi ficar com raiva do meu amigo que contou o que eu contei pro meu amigo. Mas eu fiquei pensando, eu não posso ficar com raiva, porque quem começou a fofoca fui eu. E aí isso me trouxe para uma reflexão. Isso é autoconhecimento, sabe? Sim, total. Isso me trouxe para uma reflexão. Eu falei, eu fui contar uma fofoca para falar, né, através da minha palavra, falar mal da vida de alguém, falar mal de alguém. Né? Não é que eu estava falando mal, eu estava julgando o comportamento. Então, é assim, ó, seja impecável com sua palavra, não leve nada pelo pessoal e não tire conclusões precipitadas. E dê o melhor de si. Por que eu estou falando isso? Porque você chegou aqui e falou, o pessoal do Alphaville. Não, é brincadeira lá. Eu sei, nossa, a maioria dos meus clientes são de lá, eu tenho bastante de lá. E daí eu chamo eles de paquitos, né? Tá tudo bonitinho, tudo com carrão importado. Daí eu falo, mas vocês são muito paquitos. Mas por que eu tô te falando isso? Não tô falando isso pra chamar a tua atenção. É porque outro dia eu encontrei uma pessoa que mora no Alphaville. Ela morava aqui em Florianópolis. E ela mora no Alphaville hoje. E eu falei, cara, me fala aí como é morar, né, no Alphaville. Ele falou, cara, o Alphaville é legal. Você só precisa tomar cuidado com quem você anda. Não tô falando mal de ninguém. Sim, é porque como você falou lugar, isso, né? como você falou isso, tem todo lugar. Voltando de onde surgiu toda essa conversa, né? Então a pessoa tende a frequentar ambientes incorretos. E a gente sabe que o ambiente sempre vence. Eu não estou falando que o Alphaville é um ambiente incorreto. Não é isso, gente. Não me entenda errado. Né? Sim. Eu estou falando que lá dentro pode ser que, estando no lugar certo, você... Né? Hoje existem, assim, eu me preocupo muito com isso. Isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser Florianópolis, Balneário Camboriú, pode ser em qualquer lugar. Eu me preocupo muito com isso. Há 3, 4 semanas atrás, eu tava em Nova York, no evento Money Week, né? Daí tinha muita gente lá, desde Paulo Guedes, Benchimol, o próprio meu sócio, João Kepler, tava lá. Uma galera de peso, assim. Tinha muito político, tinha até pessoas do STF lá. Nossa, tava complicado. Você sabia, você olha que roda que você pode entrar, que roda não faz sentido você entrar.
Eu, por opção, todo mundo fala, ó, por que você não vai para a capital, né? Você está em Sousa. Eu falo assim, há muito tempo atrás, eu vi uma frase de um cara que eu gosto muito, um cliente, ele falou, se o serviço é bom, as pessoas vão até você. Não precisa estar no lugar. Claro, um pouco de arrogância, talvez, que seja, mas eu levei ao pé da letra isso, não abri mão. Hoje eu moro a 5 minutos da sede principal da Sense. Meus filhos vivem ali, é um lugar sensacional, com segurança ótima. É uma quase que um vilarejo, tem uma praça, tem a quermesse, tem a igreja, todo mundo vai na missa no domingo. Não tem paralelepípedo, então, tipo, não tem nem como ter um carrão. Os carrão lá é tudo caminhonete, porque é mais agro, é mais isso, aquilo. E eu amo essa minha ambiência, porque ela me conecta com a natureza, com o pé no chão e tudo mais. Por quê? Porque a todo momento eu estou vendo empresários doentes. E não só empresários, assim, a população num todo está adoecendo. Adoecendo principalmente emocionalmente. Então, se eu não tiver um porto seguro, uma coisa que eu tenho uma raiz muito, muito forte, eu tenho medo também de ser tendencioso. Eu tenho cliente que ele não tem um avião, ele tem 3 aviões. Eu tenho cliente de tudo quanto é tipo. Eu tenho cliente muito, muito rico, bilionários, famílias mais ricas do Brasil. Algumas delas trabalham com a gente. Como também eu tenho empresas bem pequenininhas que estão lá pedindo uma ajuda, é quase uma startup. Todos, grande maioria, procuram uma empresa de finanças. Infelizmente, deveria procurar assim, ó, eu estou bem, mas eu quero crescer, eu quero alavancar, eu quero duplicar meu resultado. Mas, infelizmente, eles procuram quando, Marcelo? Na dor. É igual Jesus, né? Minha mãe falava, Procura você na vai no dor. amor ou você vai na dor. A maioria vai na dor. Então, não que não... Eu super entendo, eu falo por mim, eu tenho problema, eu vejo você todo malhado aí. Eu tenho problema, eu não gosto de academia. Apesar de vez em quando ir, mas eu vou meio que forçado, amarrado. Eu espero o botão tá começando quase a apertar, sabe? A camisa tá querendo estourar o botão, daí eu falo, nossa, tô dando relaxo, eu preciso ir. Então eu também faço isso em outro segmento. Mas eu tenho telhado de vidro nisso, mas infelizmente em finanças é uma grande responsabilidade ser dono de uma empresa. Você não está cuidando somente da sua família. Você está cuidando de 10, 20, centenas de famílias, dependendo do porte da sua empresa. Então, se você vai sentar nessa cadeira que é de altíssima responsabilidade, tem que ter indicadores de tudo, você tem que entender como alavancar. E outra, todo mundo acredita que controladoria, por exemplo, é olhar indicadores do passado. E controladoria é indicadores futuros. Fala mais sobre isso. Tem a ver com modelagem, né? Porque eu entendo de modelagem. Tem um termo em inglês que chama FP&A, Financial Planning Analysis. Hoje, dentro do sistema de traduz para o português, análise financeira, planejamento financeiro e análise de planejamento financeiro. Se você hoje, olha que louco, método Falcone, chama desdobramento de Falcone, eu adoro esse método. Eu tenho uma visão, não tem lá missão, visão, valor? Dentro da visão, todo mundo faz uma visão mó bonitinha, qualitativa, minha empresa, eu quero não sei o quê. Mas ela só faz qualitativa, ela não faz quantitativa. Então, por exemplo, eu quero ser a maior empresa de controladoria depois das Big Four ou Big Eight do país, beleza? Para ser a maior, quanto que eu preciso faturar? 100 milhões ano? 200 milhões ano? Quanto? Ou quantas empresas eu tenho que atender? Beleza, para eu ser constituído e instituído como a maior. Daí é o quantitativo. Se hoje eu faturo, sei lá, 20, 30 milhões mês ou ano, quanto que eu preciso, qual que é o grau de alavancagem que eu tenho que fazer, é competência da empresa ter, e com base em novos produtos, isso, aquilo, crescimento normal, seja orgânico, alavancado, quanto que eu cresço ao ano? Então, logo eu vou conseguir isso quando? Em 2030? Legal, 2030. Pronto, tem o quantitativo. Para chegar nisso, quanto de pessoas eu preciso ter? Quanto de marketing eu preciso ter? Daí eu faço todas as modelagens e daí nasce ali, se eu atingir certo resultado, o CAPEX, que é o custo, né, de expenditure, que é de investimento que eu coloco para fazer o investimento que eu tenho vai ser em pessoas. Nesse vai ser em software, nesse vai ser nisso. Ou e daí máquina, que nasce os desdobramentos para você crescer. Isso que é controladoria. Você modelar o resultado futuro. Daí você modela cenário A, B e C, ou às vezes até 10 cenários diferentes. Então, e você vem a cada 3, 4, 5, 6 meses
Porque isso não está escrito na pedra. Você vem checando. E daí as ideias mudam, tá tudo bem. Mas ter uma pessoa de inteligência financeira no time, não é um tesoureiro, é fundamental. Hoje, só para você ter noção, antigamente isso não era acessível. Só as grandes empresas que tinham. Hoje, vamos falar, sei lá, R$1.500. R$500 você tem todo o sistema. R$1.500 você consegue ter um advisor, uma pessoa dessa trabalhando com você. Então começa a ser muito acessível, até por causa da tecnologia, principalmente. Remoto, você consegue ter isso. Então hoje não é mais desculpa. Antigamente, sim. Então, olha que louco, a gente junta problema de crenças, problemas de compensações, porque o cara se perde na pessoa, não sabe o quanto mais ele está servindo, ele não vê propósito na empresa dele. E vamos ir mais além? A gente abre uma empresa para quê? Para gerar riqueza. Ou seja, para servir. Essa servidão, eu tenho um indicador que é chamado riqueza para medir o quanto que eu estou servindo. E qual que é o indicador, a capacidade daquela empresa de servir a título futuro? É chamado lá fora de valor residual, Marcelo. Sabe por que chama valor residual? Porque o restante serviu em vida. Seus filhos foram criados com base na sua empresa. Os filhos dos seus funcionários foram criados com base na sua empresa. Então, ela serviu em vida. E daí, o valuation de uma empresa, que é o valor de uma companhia, lá fora é chamado de valor residual. É o valor que ainda pessoas vão conseguir servir outras pessoas com aquela companhia. Se eu não estiver medindo nada disso, eu não abri uma empresa para servir? Pronto. Então, como que eu sei que eu estou ganhando o jogo ou não? E ainda... Vamos fazer o agravante do primeiro... Com o maior valuation da minha empresa, mais eu estou servindo. Exato. O mais capacidade ela tem de servir futuro. O resultado hoje é quanto eu estou servindo. O valuation é a capacidade dela de servir futuro. Se eu não estou medindo nada disso, não me leva a mal. Eu não estou fazendo gestão da empresa. Eu estou fazendo gestão do produto, eu estou fazendo gestão do processo, gestão da cultura, do dia a dia, blá, 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 do um monte de lucro. coisa. Mas da empresa, não. Porque a empresa ela tem um único propósito. A sustentabilidade, o futuro, o crescimento e a permanência nela. Perenidade. A perenidade. Não tem? Ah, mas isso não é factível. Então, existe isso? Não sei, mas temos que trabalhar para. Né? A gente vê tantas empresas que a gente nunca imaginou que ia fechar e fechou. Mas a gente não pode deixar de acreditar. Tem a Faber-Castell, uma empresa belíssima brasileira, que tenha, quanto? 130, 150, 160 anos. Entendeu? Hoje, dentro do meu time, eu tenho pessoas excelentes. Eu tenho o CFO do Silvio Santos. Ficou 25 anos com o Silvio Santos. Hoje, eu tenho desde pessoas muito competentes, como também tem que ter o mais simples. Porque talvez o cliente não tenha uma hold que nem o Grupo SBT teve. Independente, todo mundo precisa de ajuda. Tem uma frase que é aquele que constrói o problema, né? Não é aquele que resolve. Ou a mentalidade com que você cria um problema não é a mesma mentalidade com que você resolve o problema. Você precisa de uma energia externa. Então, assim, é uma pena a gente... Hoje, assim, eu vou comprar uma consultoria de marketing. O cara vai te cobrar 5 mil por mês. Daí você fala assim, quanto que ele vai me trazer de pedido, isso, aquilo... Fica fácil na cabeça. Ele se paga. Beleza. Investimento. Você vê como investimento. Agora eu vou trazer uma controladoria, um advisor de finanças para me ajudar, isso, aquilo. Aí já mora um perigo. E você olha como custo. Porque não só olha como custo, mas infelizmente grande parte das consultorias no nosso país é interessante para eles que você aprenda em dose homeopática, porque ele mantém o salário dele, ele ganha por mês. A ciência ela não tem isso. É escopo fechado, é um projeto. Eu só saio quando o projeto terminar, independente do tempo. Então, a gente quer correr com isso para terminar. Esse é um problema muito grande. Eu até crio alguns problemas com alguns consultores. Alguns amam a gente, outros odeiam a gente. Por causa disso, eu não acho certo o modus operandi que as consultorias existem no nosso país. O cara fica ali mamando 2, 3 anos ali. Se você vê resultado ou não, ele garante o fluxo de caixa dele. É mais um terapeuta, um coach, um conselheiro do que propriamente um consultor financeiro. E daí, o que acontece? Uma vez que eu olho para finanças e quero, na minha cabeça, fazer quanto que vai dar de retorno, eu não consigo. Porque eu não sei hoje quanto que eu tenho de ganho. E daí, automaticamente, a pessoa não contrata. Mas uma empresa que fatura, sei lá,
15 milhões, 12 milhões ano, tá? Ela fatura 1 milhão mês. Se eu arrumar 1% da empresa, eu estou arrumando quanto? 120 mil, não estou? 1%. Se um financeiro entrar e não arrumar no mínimo 1%, tô louco. Ele vai arrumar operações financeiras, ele vai arrumar uma série de coisas, ele vai aumentar Controle 5, de 6%. estoque, 5, giro 6% de EBITDA. Então, financeiro, custo do capital. mas essa visão não está na nossa crença, infelizmente. E isso é um grande problema social num todo ali. Entendi. Ô Fidel, quando você chega nas empresas que você vai fazer o teu trabalho de controladoria, antes de fazer o trabalho de modelagem futura, você obrigatoriamente é olhar para os controles internos, olhar para os processos, olhar para o que foi feito, entender o cenário. Você tem que entender o cenário, porque se você não entender o cenário, você não consegue modelar um futuro se você não entende o cenário. Quais são as principais cagadas que você vê nas empresas? Eu vejo um monte, mas eu quero saber quais são as que você vê. A principal é o cliente trabalha pelo regime de caixa em vez de pelo regime de competência. Ou seja, ele trabalha... A visão dele do financeiro é o que entrou de dinheiro e o que saiu. Isso é perfeito para quebrar uma empresa. Perfeito, perfeito mesmo. Assim, a maioria das empresas quebram porque são geridas somente dessa maneira. O caixa, eu digo que ele é sintoma. Né? É sintoma de uma contratação errada, é sintoma de não apurar resultado operacional, é sintoma de não olhar balancete mensal. E daí eu aloco muito em investimento, falta caixa, daí eu pego empréstimo. Ele é sintoma, ele não é a causa, tá? Problema de caixa não é a causa. Esse é o que mais mata a empresa. O segundo que mata muito a empresa é a desvalorização, por uma questão de crença, do departamento financeiro. Então ele coloca uma menina de um salário, um menino de um salário mínimo, 2 para ficar cuidando de todo o dinheiro da companhia. Tá feita a merda. Ali é complicadíssimo. Ali tem uma solução que não precisaria demitir esse profissional, que é assim, a ferramenta ela é inversamente proporcional à habilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa sem habilidade nenhuma, então eu vou ter que dar uma motosserra para ela cortar. Eu tenho uma pessoa muito habilidosa, eu vou dar um machado, ela vai saber afiar e tal, e ela também vai conseguir executar o trabalho. Então, a habilidade ela é inversamente proporcional à ferramenta. Graças a Deus, existem ferramentas maravilhosas. Eu mesmo vou fazer de novo um jabá aqui. Eu tenho uma ferramenta maravilhosa que você consegue plugar. Então, qualquer pessoa fazendo lançamento de entradas e saídas no plano de conta correto, assim, é material de escritório, isso aqui, colocando a data correta de entrada, saída, isso, aquilo, todos os indicadores da sua empresa ficam disponíveis no seu celular em tempo real. Então, hoje, graças a Deus, você consegue dar uma de uma ferramenta e resolver este problema. Mas ainda assim essa pessoa não sabe interpretar depois que ela vê todo aquele dashboard, aquele painel de controle. Não sabe olhar os números. Não sabe olhar. Mas só que daí você treina o empresário para ele olhar. E daí tá tudo bem. E o terceiro ponto, que eu acredito muito, a maioria dos empresários, eles não sabem o que é fundo de reserva. Hoje a gente vive num país onde a economia tem altos e baixos, picos e vales e é vida louca. Por quê? Porque a gente é um país emergente. Mais de 50% do nosso recurso que está aqui não é capital próprio, é capital internacional. Logo, a gente não é só suscetível a problemas no nosso país, como problema disso, daquilo, impeachment, lava-jato, essas merdas que acontecem aqui, como também a gente é suscetível a problemas que acontecem lá fora. Acontece uma guerra lá fora, o dinheiro sai, ou entra, e não sei o quê. O dólar dispara. Então, a única maneira, já que dá picos para baixo e para cima, é quando dá pico para cima, você faz reserva. Quando dá pico para baixo, você guarda, você queima o seu estoque, daí você consegue você joga na retranca, isso. Você consegue manter quando dá sua pico, empresa. Você acelera, quando... Mas olha qual que é o problema. Lembra que eu falei que quando o empresário aqui, ele se boicota, então quando ele vê muito dinheiro, ele distribui, ele compra mais coisas, ele gosta de dizer, eu sou empreendedor, ele compra mais carro para frota, ele compra uma linha nova, ele gasta tudo. Ele faz um estúdio novo, ele faz um monte de coisa. Por quê? Porque ele acha que não vai vir o vale. E daí na hora que vem o vale, ele vai para banco. Daí ele vai para banco, ele não consegue provar indicadores, ele não consegue provar nada. O banco adora esses caras, enfia um dinheiro caro nele, e ele, todos os vales, ele vai para banco. Chega uma hora que ele não consegue mais pagar os parcelamentos que ele está tendo junto às financeiras, mais pagar o dia a dia, e daí ele começa a se embananar, já negativa e dá pau. Então, o
que a gente cria? A gente faz um cálculo de fundo de reserva, o quanto que não é intocável. Acima disso, que é chamado de capital de giro líquido, acima de um capital de giro líquido de 6 meses, você pode distribuir, você pode investir, você pode fazer o que você quiser. Mas até isso, ninguém toca nesse dinheiro. Então, você cria parâmetros dentro da empresa para que o cara... Esse não vai passar por crise. Mesmo que venha uma crise para ele, ele tem capital de giro para reestruturar, para demitir, para contratar. Tomar as decisões com tomar calma. as decisões. Infelizmente, de novo, falta de conhecimento. E o quarto, que está acontecendo bastante, empresários estão saindo muito da própria empresa. Uma coisa é aquela frase, né? Tipo, aos olhos do dono que o boi engorda. Eu entendo que não necessariamente é fisicamente, mas você tem que ter indicadores de tudo na sua empresa e estar olhando. Os empresários hoje, por causa de imersões, cursos, treinamentos, passeios, viagens de negócio, confrarias, tudo. Porque o mundo está buscando sua audiência. Ele está muito fora da empresa. E daí, automaticamente, a empresa está sendo gerida por outras pessoas, se bobear com outras culturas diferentes do dono. Então, eu estou vendo muita empresa desamparada. Chega para mim, o próprio dono compra a controladoria, mas ele não quer participar da controladoria. Ele dá para o time dele e ele tapa um mundão. Eu chamo ele aqui, eu falo, ou a controladoria acaba agora, ou você começa a atuar também. Por quê? Pode falar o que for, Marcelo. Mas se não tem ali um capitão, cara, um comandante, que nem vocês falam aqui, não tem empresa. Não tem empresa. Entendeu? Então, eu vejo muito isso e os indicadores mostram na hora, assim. Você traz o cara por time, você começa a fazer reuniões periódicas, cada departamento com cada indicador, ali é batata. Os resultados começam a melhorar, as pessoas que a gente ensina aqui, né? Você manda muito bem, Marcelo. Eu adoro o EAG por causa disso. Você não é puxar saco, não. Sabe que eu indico muito a empresa para vir aqui. A gente mudou, agora virou EAG Educação, né? Então, a gente colocou uma bandeira institucional. E a gente fez uma análise, né? O que acontece? Quando eu falo empresa autogerenciável, a gente não tem mais usado o nome empresa autogerenciável. E eu vou te explicar por quê. Porque a responsabilidade da mensagem é do mensageiro. Não é de quem está recebendo a mensagem. Né? Sem dúvida. Então, o nome empresa autogerenciável, o gerenciável é que tem gestão. E o auto é porque toda empresa tem um organograma. E a empresa tendo um organograma, ela vai ter lá o marketing faz a gestão do marketing. O comercial faz a gestão do comercial. O financeiro faz gestão do financeiro. Operação faz gestão da operação. Só que essas áreas são todas interdependentes. Então, a gente tem uma rotina que a gente chama aqui de reunião de radar, onde o dono da empresa se reúne com esses gestores, e esses gestores precisam prestar contas para o dono, para que o dono possa tomar decisões acertadas em relação ao presente e ao futuro da empresa. Isso hoje, Marcelo? Muitas empresas, clientes nossos que têm isso é porque faz parte da nossa metodologia. Não tem. Porque eu confesso para ti, grande parte das empresas que chegam para a gente, eu pergunto, você tem reunião com o seu time? Você tem reunião de indicadores? Eles têm metas individuais? Ele fala, tem. Eu falo, como que você cobra isso? No corredor. Eu falo, não, no corredor não se cobra nada. A gente ensina a rotina, eu acho que é uma vez por semana. No nosso caso, a gente faz sempre segunda-feira às 10 da manhã. Legal. A gente ensina isso, é a reunião de radar. Muitos clientes nossos fazem, inclusive, nas segundas às 10 da manhã, porque quer fazer igual a gente faz. Né? E eu aprendi isso, por incrível que pareça, por osmose. Né? O que é aprender por osmose? Minha primeira empresa foi dentro do hipermercado Extra. Hipermercado Extra, Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz. E aí, como eu fui dentro do hipermercado Extra da Viancheta, que foi o primeiro hipermercado 24 horas, quando surgiu aquele empreendimento, ele foi, na época, 1997, o maior empreendimento do Grupo Pão de Açúcar, em termos de tamanho, de estrutura. O Abílio Diniz estava sempre lá. E eu fiquei amigo dos diretores que passaram por lá, eu fiquei amigo de todos. E aí ele falava que segunda-feira era o dia da plenária. Era assim que o Abílio Diniz chamava, plenária. Abílio foi meu professor. Você estudou na FGV. Uhum. Então ele tinha plenária. A plenária era de segunda às 9. Então toda segunda-feira os diretores da loja, ou presencialmente, ou com teleconferência, reunião com o Abílio. E o Abílio tinha os números de todos os diretores de todas as lojas e ele apontava, a tua loja aqui, o açougue da tua loja performou menos do que o açougue das outras lojas. Ele sabe. Né? Ele sabia os números, né? em detalhes. Então ele sabia quais eram as áreas de cada
de cada empreendimento, né? E sabia quais as áreas que tinha que ter mais performance ou menos performance. E ele sabia comparar o que não estava tendo performance com o que estava performance. Às vezes a loja estava super performando, né? Mas ele chegava lá e falava, ó, a tua padaria essa semana não rendeu o que tinha que render. Caramba. Pensa que dentro de um hipermercado você tem padaria, você tem açougue, você tem as áreas, né? E ele falou, ó, tua padaria, o que você vai fazer semana que vem para você corrigir o problema que essa semana você não entregou? Então eu aprendi isso por osmose. Nunca fui numa reunião, mas eu conversava com os diretores. E aí, desde que eu comecei a crescer, falei, a gente tem que ter plenária, né? A gente tem que ter plenária. A gente não chamava de plenária, chamava de reunião semanal. Depois a gente chamou de radar e isso virou método. Então quem faz o programa EAG, a gente ensina. Faz um macro processo. Dentro de um macro processo, a gente identifica quais são as áreas. Dentro das áreas, a gente identifica quais são os indicadores. E a gente treina os gestores. Não é o dono que apresenta os números, são os gestores que apresentam os números pro dono. Isso. De maneira que o dono possa olhar os números, possa fazer perguntas, possa cobrar, possa reconhecer e possa criar as consequências, né? Só que é o seguinte, para eu explicar isso demora muito. Então a gente cansou de querer explicar isso. E sobre a frase, é o olho do dono que engorda o gado, a minha abordagem hoje ela é diferente. Manda lá. A minha abordagem é, se é o olho do dono que engorda o gado, a minha pergunta é, você está fazendo papel de dono ou está fazendo papel de gado no pasto pastando? Porque tem muito dono que está no pasto pastando, está fazendo papel errado. É o olho do dono que engorda o gado, beleza, é o olho. O olho, qual é a função do olho? É visão, é direção, eu tenho que dar direcionamento. Eu estou dando direcionamento para o meu time? Boa. Eu estou olhando para os processos que foram criados numa empresa para ver se esses processos são eficientes. Eu estou olhando para as pessoas que estão nos departamentos para entender se essas pessoas são as pessoas certas para estar lá. Eu estou dando clareza de onde a gente quer chegar e na semana eu falo, olha, estamos fora do que a gente previu. Eu estou olhando para o meu planejamento e estou falando assim, olha, a gente quer ir para lá, mas parece que a gente desviou a rota. Vamos corrigir a rota? Eu estou fazendo papel de dono? Sim, sim. Ou eu estou fazendo papel de gado? E aí o que eu falo que é papel de gado? Tô ali no operacional, apagando incêndio, tô comendo grama, tô pastando ali, literalmente apagando incêndio. Mas enfim, eu quis trazer isso aqui. Não, sensacional. Porque o lance de olho que o dono do gado, sim, mas você precisa entender o significado da frase. Gado, né? Hã? Não, é dono ou é gado, né? Eu preciso entender o sentido da frase. Olha que coisa, vou desviar do assunto, depois vou te dar a palavra de novo. Não, tá de... Tocou no meu coração de explicar direito. Olha, tocou no meu coração. Eu falei da minha fase que eu tô, né? Tocou no meu coração de explicar direito o Pai Nosso. Você é católico, muito, né? Eu não sou mais católico, mas não se trata de religião. Mas, poxa, o Pai Nosso, todo mundo aprendeu. Se você é católico, se você é espírita, se você é umbanda, se você é crente, você sabe o Pai Nosso. Né? Até porque o Pai Nosso não foi uma oração inventada pelo homem, né? Tá na Bíblia. Tocou no meu coração de ensinar, de estudar. Antes de mais nada, eu vou estudar, porque eu preciso decifrar o que significa o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como assim? Seja feita a vontade na terra como no céu. As pessoas precisam entender o que isso significa, na terra como no céu. Ou seja, na terra é de um jeito, no céu é de outro. Existe uma confusão de entendimento aí. Sim. Né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como assim? Perdoai os nossos pecados? Para perdoar os nossos pecados, eu preciso primeiro confessar esses pecados. Eu estou confessando os pecados. Se eu não estou confessando os pecados, como que eles vão ser perdoados? Enfim, você entendeu que as coisas precisam de explicação? Elas não são tão óbvias assim? Sim. Pô, mas se eu estou com raiva no coração e eu não perdoo alguém, tenho mágoa, sentimento de alguém, eu posso falar para o Pai Nosso perdoar os meus pecados, mas eu tô com raiva, tô com ressentimento, tô com bronca, levei pro lado pessoal alguma coisa que alguém me fez, eu posso virar para Deus e falar, Deus me perdoa? Você tá entendendo o lance do entendimento, né? Sim, trazendo total. o lance do entendimento? Então, o olho do dono que engorda o gado, empresa autogerenciável. Cara, você precisa explicar, tem que fazer um livro para explicar. Sabe o que os caras falam para mim? Não, eu quero que minha empresa ande sozinha. Peraí, vamos olhar o que significa andar sozinha. Você vai montar um conselho de administração, você vai colocar governança na sua empresa, você vai ter alguém na cadeira de presidente do conselho, né? Você vai ter um CEO
ali na tua empresa, você vai ter um CEO na tua empresa. Sim. O presidente do conselho, como você é o maior acionista da empresa, você que indica quem é ele, né? Você vai participar dessas reuniões, né? Esse presidente do conselho vai te prestar conta, o CEO da empresa vai prestar conta para o presidente do conselho para ela andar sozinha ou não. Você não vai ter nada disso, vai sumir da sua empresa. Você está querendo pular a etapa, né? Só que para a gente explicar tudo isso, Fedel, Nossa, dá um livro. dá um trabalho, né? Dá um trabalho para explicar tudo isso. Nível de conhecimento, nível de maturidade. Então, a gente com 10 anos de empresa, a gente entendeu isso daí. E aí vamos acabar com o caos na empresa. Cara, tua empresa está caótica, vamos ajustar aqui, vamos acabar com o caos. Vou te ajudar a acabar com o caos. Se você acabar com o caos, você vai ter mais lucro, você vai ter mais liberdade, você vai ter mais paz de espírito para você tocar o teu negócio. Sim. Fazendo papel de dono, dando direcionamento para o seu negócio, olhando para as pessoas, olhando para a estrutura, olhando para o time, olhando para o capital da tua empresa, né? Que é o que você faz, né? Exato. Você ajuda a olhar para o cara e falar, vamos lá, internet, né? Internet é uma coisa muito louca. 5 anos de lucro em um, né? 5 anos de lucro em um. Tá com problema? Não tem problema que venda não resolve. Eu não concordo. Não tem problema de que venda não resolve, né? Tá com problema? Cresce que passa. Cara, se a pessoa não tem um nível de conhecimento sobre finanças, né? Ela olha para isso e parece colírio para os olhos. O que você acha do cara que fala, vende e resolve todos os problemas? Resolve, Nossa, Fidel? pelo amor de Deus, não resolve. Muito pelo contrário. Eu vou explicar um dos maiores motivos que as empresas quebram. Por que cresce? A maioria das empresas, o capital começa antes. Você primeiro paga para receber lá na frente. Até quem vende serviço, você primeiro contrata a pessoa, ela fica contigo um período. Ela trabalha primeiro. Você começa a soltar ela. Então, ou seja, você gasta primeiro para receber lá na frente. Ciclo financeiro longo. Para quem tem produto, mesma coisa. Então, grande maioria das empresas hoje no mundo, o dinheiro vem na frente. Se eu tenho uma certa quantidade de volume financeiro girando, eu duplico a venda, eu preciso do dobro de dinheiro antes. E daí eu não tenho. Na hora que chega para pagar, eu pego o empréstimo. E daí, na hora que entra aquele dinheiro, parece que oculta que eu fiz isso, porque eu vejo dinheiro, eu trabalho por fluxo de caixa. Infelizmente, essa é a realidade das empresas. E daí ele fica empoderado e cresce de novo. Ele cresce de novo, cresce de novo, cresce de novo. Chega uma hora que ele não tem capital de giro para crescer. Abre a boca do jacaré. E outra, o ser humano não cresce na mesma competência, o empresário não cresce na mesma competência que a empresa dele cresce. Empresa é a comunhão de um monte de pessoas, um monte de gente, pensando com o mesmo propósito. E daí essas pessoas unidas faz com que a empresa cresça muito rápido. O empresário, por ele estar ali e tal, se ele não está bem antenado, se ele não está correndo atrás de conhecimento, isso, aquilo, ele começa a ficar defasado. Eu tenho uma frase que eu falo no Ciência Acadêmica, no meu evento. Eu falo assim, aquele que constrói também é aquele que destrói. O dono que cria também é o dono que destrói. A maioria das empresas que estão quebrando estão sendo quebradas pelo dono. Sabe como? Ele não abre mão da cadeira dele, ele não abre mão do ego dele, ele não abre mão de que às vezes é o funcionário querido dele, mas ele tem que trocar aquele funcionário porque aquele colaborador não tem mais competência perante o porte atual da empresa. Então ele não quer tirar aquela pessoa dali, ele não quer deixar de ter aquele fornecedor. Daí ele começa, é aquele cara que quer sempre sentar no mesmo lugar na mesa da casa dele. Ele não topa sentar, então ele começa a ficar travado. E ego, vaidade, uma série de coisas faz com que ele começa a se boicotar, e você fala com ele e fala assim, não, mas eu construí isso, mas eu não sei o quê, tudo eu. Daí eu mando esse tipo de cliente para a Marina. Ela tem um trabalho terapêutico muito grande, constelação familiar, uma série de coisas que ela tem que fazer para ele colocar o pezinho no chão e falar assim, querido, a empresa já está maior que você. Eu fiquei quase que 1 ano sem ser o CEO da minha companhia. Agora eu assumi dia 1º de junho. Assumi como CEO de novo, voltei. Mas eu olhava para minha empresa, eu já estava muito maior que eu. A gente contratou consultoria de pessoas, de recursos humanos. A gente contratou, eu acredito muito, Casa de Ferreiro, Espada Ninja.
Finanças não é o nosso problema, mas a gente tinha problema com marketing, tinha problema com isso, tinha problema com... A gente contratou tudo, consultoria de tudo isso. Minha esposa que contratou, ela que assumiu como CEO da companhia. Ela tinha tempo, eu de tantas palestras que eu faço pelo Brasil e por todo canto, até internacional, eu não estava conseguindo parar na empresa. E daí eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo acompanhar a empresa. Então, assumir isso dói. Pô, se dói. O primeiro mês que eu não era mais CEO da empresa, eu acordava e falava, e agora? É difícil, não é fácil. Mas você tem que pensar na empresa como ela é mais importante que você. Você fez ela para o mundo, é que nem criar filho, você faz para o mundo. Um dia, inclusive, ela vai ter outro dono. Porque outra pessoa vai querer comprar e tá tudo bem. Entender que tudo é cíclico, eu como físico, você sabe disso, até o sol vai acabar. Tudo vai acabar um dia. Tudo é cíclico. Entender que sua empresa vai acabar, seu mandato vai acabar, dói, mas é a real. Bola para frente. Quando a gente não entende isso, a gente começa... É aquelas empresas que cresceram e agora elas estão estagnadas ou já estão em queda. De Toda vida das empresa que está em organizações. queda ou está estagnado é por causa do dono. Pode falar o que for. E aqui eu não estou julgando. Eu acredito que não existe dor, muita dor ou pouca dor. Pega essa água aqui, empresta ela para mim. Deixa eu explicar um negócio para você. Isso daqui é muita ou pouca água, Marcelo? Tudo depende. Depende, boa. Se eu ficar com esse braço erguido aqui por 8 horas, vai formigar tudo, vai doer, não vai? E se eu Vai. ficar por 10, 20 horas? Vai doer ainda Vai mais. doer ainda Se mais. bobear, vai começar a trazer choques no corpo. Não existe dor pequena ou muito. Existe o quanto tempo você está segurando essa dor. Essa que é a real. Independente da dor que um empresário chega para Sense, não existe pequena ou muita. Eu olho e falo assim, ó. Quanto tempo você está segurando essa dor? Então, é sinal de que ali que me mostra... Então, a gente vai soltar esse copo e a gente vai olhar para ele. Isso é importante. E aqui, ó, todo mundo tem telhado de vidro. A gente, na maior humildade do mundo, o primeiro mandamento de um controller é não julgai. Quando um cara chegou, às vezes tem pessoas que são muito arrogantes, que chegam lá, donos de empresa, chega de carrão. Às vezes tem pessoas muito sentidas, já chega com o olho vermelho querendo chorar. Independente. Todo mundo tá na dor. Tá na dor. E ele precisa de ajuda. E essa é a nossa função, esse é o nosso propósito, servir esse tipo de pessoas. Indiretamente eu estou servindo muitas famílias, muitas empresas, subempresas, fornecedores e tudo mais. Essa é a minha visão e é uma pena a gente ser... Por mais que a gente é o maior do mercado, a gente ser tão pequeno perante um país desse tamanho. Eu preciso de ajuda do EAG, eu preciso de ajuda... O João A gente sempre vai Kepler precisar me de ajuda, né? a todo momento, porque a gente é muito pequeno perto de um país desse tamanho, com tanto empresário, com tanta dor. Ô, Fedel, pra gente encerrar aqui, eu queria te trazer uma... Eu queria saber o que você pensa sobre, tá? Esses dias eu estava resgatando, né, alguns materiais. Antigamente no programa no EAG, existia um negócio que a gente chamava aula magna. E daí essa aula magna era uma aula, porque um dos nossos pilares é domínio pessoal. Era uma aula de domínio pessoal. E aí eu uso uma abordagem, né, uma abordagem que é uma abordagem da psicologia positiva. E eu uso uma ferramenta, né, que veio de um livro que chama As Vantagens da Diversidade. Se eu for explicar aqui, o livro As Vantagens da Diversidade foi um livro escrito por um cara chamado Paul Stoltz, que é um psicólogo, que veio da mesma linha de um outro psicólogo chamado Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e todo mundo acha que é o Daniel Goleman, mas é o Martin Seligman. Que legal. Enfim, e foi escrito entre esse psicólogo, que é um psicólogo super renomado, e um cara que era cego, que chama Eric Weinemeyer, não sei exatamente pronunciar o sobrenome dele. Ele chama As Vantagens da Diversidade. E o livro ele é baseado numa história que esse Eric ele ficou cego aos 9 anos. E ele foi o primeiro cego a escalar os 7 picos mais altos do mundo. Todos os 7. Caramba. Se já é difícil para uma pessoa que enxerga fazer isso, para um cego... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? E no último capítulo, ele fala assim, né, que a gente precisa ter uma carga leve. E a metáfora que ele usa é o seguinte. Quando você está lá embaixo e você vai começar a subir, escalar a montanha, se você está com uma mochila, essa mochila tem 15 quilos, lá embaixo você está de boa.
Você vai subir com essa mochila com 15 quilos. Você precisa de um monte de coisa, você precisa de comida, você precisa de lanterna, você precisa de um monte de equipamento. Só que, contraintuitivamente falando, quando você chega lá em cima, que é o ar rarefeito, você vai ter que ir tirando coisas da mochila. E o que a gente entende? A gente entende assim, quanto mais lá em cima eu tenho, mais eu vou precisar de coisas. Porque eu vou subir, vou ficar mais tempo lá em cima. Então eu tenho que levar mais comida. Eu vou precisar de mais recursos, porque o ambiente é mais hostil. Eu vou precisar... E aí no livro ele traz que a carga é leve. O que a gente precisa aprender a fazer na subida é se livrar da carga. Que legal. Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas, porque senão eu não subo. Se eu colocar mais coisa na minha mochila, a mochila está muito pesada, o ar é rarefeito, o esforço é muito maior. Beleza, vamos trazer isso aqui para o contexto empresarial. O que você acha Já disso, de saquei. trazer isso para o contexto empresarial? E o que você enxerga dessa metáfora? Para mim é poderosa, mas eu sou suspeito para falar, eu quero ouvir você. Pô, sensacional essa passagem, hein, Marcelo? Mas gostei demais. Eu adoro essas coisas. Eu sou um cara muito simples e até meu time fala, Danilo, né? Você parece meio jacu, meio bicho do mato. Eu falo, mas eu tenho um ditado meu que é menos é mais. Hoje a gente carrega com muitas coisas na nossa mochila que na maioria das vezes não são nossas. Então eu só adaptaria essa passagem, não é que eu vou carregar tudo, mas o principal é que o empresário, no mundo empresarial, ele não carrega só o dele. Ele carrega o da família, ele segura aquele colaborador que é amigo, que é funcionário, que é parente. Ele segura toda uma família. Um dos maiores fabricantes de baterias do nosso país foi, recentemente, no nosso Sense Academy. Você olha, é evidente, está acabado. Está acabado. E está morrendo por dentro. E daí eu falei pra ele, eu falei assim, mas por quê? É porque minha família depende disso, eu sou a terceira, sei lá, geração, e não sei o quê. Mas você quer fazer isso? Ele falou, não. Então as pessoas, ele colocou na mochila dele uma empresa gigante, sei lá, com 2.000 colaboradores, pra carregar, que nem é dele a mochila, é da família. Olha que louco. Quantas pessoas não estão carregando nessa mochila coisa que nem é sua? Segunda, terceira geração. Então já começa por aí. Quanto mais alto tá, mais coisa coloca na mochila. Em vez de tirar, coloca. E olha que louco. Não é questão assim, todo mundo acha que é vaidade. Não é vaidade, é honra. Ele acredita que é honra. Mas honrar uma família, no meu ponto de vista, quem veio antes, principalmente nós que somos pais, eu adoraria que meu filho chegasse para mim e falasse, pai, eu quero ser feliz e para eu ser feliz eu quero de outra maneira. A nossa honrar pai e mãe é você sendo feliz. Eu duvido que se os pais dele estiverem vivos ou estivessem vivos, olhasse para o filho e falasse, filho, eu não queria isso para você. Entendeu? Tipo, então a gente carrega, primeiro, coisas que não são nossas. Segundo, quanto mais a gente cresce, mais a gente fortalece que eu cresci porque eu tenho isso na mochila. Então você menos larga ela, você mais trava ela, você coloca mais cintas nela. Daí quando você está morrendo lá em cima, porque é isso, essa é a vida do empresário. Infelizmente, o empresário que está carregando Lá um em monte de cima era feito. Quando chega lá em cima, sabe quando que ele vai soltar essa mochila? Depois de um AVC, depois de um burnout, que talvez ele vai pensar abrir a mochila e tentar tirar alguma coisa. Hoje, há pouco tempo atrás, eu perdi um amigo aqui de Floripa, empresário também, foi caminhar não sei que praia, eu acho que era lá no Jurerê, foi só caminhar, não voltou. Cara com 40 anos. Então o que é isso? É cortisol alto? É uma série de coisas. Eu falo que finanças vai muito mais além. Finanças é como se fosse um indicador dessa mochila. O lucro é o equilíbrio dessa mochila entre receitas e despesas. Essa mochila tem que estar equilibrada, entende? Dentro da constelação familiar sistêmica tem uma lei que é o dar e receber, dar e tomar. Se você está dando muito e está tomando pouco, você vai morrer. Se você está tomando muito da sua empresa e está dando pouco para ela, a sua empresa vai morrer. Não tem equilíbrio. Então, para mim ali, talvez essa não sei se é real essa
Aconteceu mesmo isso? Não, ele traz conta- uma metáfora. Quando uma você tá metáfora, subindo, chega uma hora que você tem que tirar coisa da mochila, senão você não aguenta subir. Eu, no meu ponto de vista, o empresário, quando ele passa a mochila para alguém, é que ele fez o M&A, ele fez o valuation e passou essa mochila para alguém, é obrigatório. Um dia você vai pegar essa mochila e dar para outra pessoa. E não necessariamente precisa ser filho, isso, aquilo. E as coisas da mochila você tem que dar para outras pessoas também, né? Tem que dar, entendeu? Tipo, se você quiser levar isso pro âmbito religioso, a gente não leva nada a 7 palmos. Se você quiser levar pro espiritual, o que a gente veio para esse mundo é para servir. Se você quiser levar para o mundo racional, físico e material, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, eu consigo, de N maneiras, pensar, tipo, essa mochila não vai ser sua um dia. Você só tem que saber quando. E já descreveu quando. Passa lá na Sense, faz um valuation, faz uma modelagem de resultado futuro, a gente mostra quando essa mochila não vai ser sua e como que a gente vai passar ela adiante. Essa seria a minha mensagem. Que legal, cara, que legal. Então, pra gente finalizar aqui dentro do nosso ritual, eu quero falar qual que é o comando que você deixa. Você deixou tua mensagem, mas eu quero o comando. Eu coloquei aqui 2 comandos, tá? 2 comandos, e depois eu quero que você fale onde as pessoas te acham, tá? Tá bom. Um comando que eu coloquei é o seguinte: valuation é a capacidade da empresa servir no futuro. Tá? Esse é um comando. Valuation é a capacidade da empresa servir no futuro. E o outro é aquele que constrói também é aquele que destrói. Cuidado, empresário. Exato. A empresa é a cara do dono. A empresa é um reflexo do dono. A empresa é um reflexo do dono. O dono tá bem, a empresa vai bem. O dono não vai bem, a empresa não vai bem. A empresa não tá indo bem e o dono parece estar bem, faz um check-up. Tira o exame de sangue, você vai ver o cortisol dele. Você vai ver tudo dele. Ele também não tá bem. Batata, eu aposto 100% a garrafa de uísque que você quiser, Marcelo. Isso é batata. E são 2 também que eu tenho que dar? Ou só um? Um só. Se quiser dar outro, se tiver o segundo. Toda empresa, assim como tudo na vida, é cíclico. Vai acabar. Assume isso. Abre a empresa fazendo valuation. Já abriu uma empresa nova. Já faz o valuation dela, só da tese, sabendo que um dia ela vai ser vendida. Tudo é cíclico. Ou tomada por um banco, seja lá o que for. Mas ela um dia não será mais sua. Esse é uma... É a lei natural. É a lei natural. Assume que dói menos. Legal. Ô Danilo, quem quiser te achar, como faz pra te achar? Meu Insta é @DaniloFedel _oficial. Danilo @Fedel _oficial. E o da Sense é Sense Inteligência. Sense Inteligência. No Instagram. Né? E se quiser entrar em contato com a gente, esses 2 canais aí tá de bom tamanho, tem bastante coisa lá. O novo sistema é o SenseBoard. SenseBoard, muito bom, por sinal. Muito legal mesmo. E não tem erro aí. Assim, a gente tá aqui para servir, né, Marcelo? É isso aí. Danilo, queria agradecer. Obrigado. Imagina, tá? eu que Obrigado agradeço, mesmo. hein? Obrigado Tamo pelo junto. papo. Comandante, é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, comandante, já aproveita. Deixa seu comentário. O que você achou do conteúdo? Chegou aqui até o final, ouviu a gente falando, e a gente falou de um monte de coisa que não foi só finanças, né? E deixa o seu comentário, me fala o que você achou, encaminha isso para alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente falou, encaminha para o teu sócio, para o teu parente, para o teu familiar. Eu acho que tem ouro aqui nesse podcast, tá? E já aproveita e dá 5 estrelinhas se você estiver ouvindo a gente no Spotify. A gente vai ficando por aqui. Valeu!